Mais um Que Confusão, hoje no clima do amor. Sexta-feira, love. É isso aí. Eu sou o Guto Correia e a lindona, maravilhosa, romântica, cheia de amor aqui. Dude Cardoso. E aí, E Dudinha? aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Faz tempo que tu não grava, né? Oh, muito tempo. Mais um, né? Mais um. Segunda temporada, hein, galera? Segunda temporada. É Exatamente. isso aí. E hoje, a nossa convidada, Dudinha, cara, assim, esse tema é um tema que a gente já, né, faz um tempo. A gente já tá assim, né? A gente tá ensaiando, né? É, a gente já tá entendendo da parada. Tá ensaiando. E aí a gente... E não foi difícil encontrar essa mulher. Mulher Não. acessível, querida, simpática. Fácil. Meu Deus. Já muito ganhou fácil. nosso coração aqui. Já, com certeza. E agora com os ensinamentos, Melhor ainda. eu vou sair... Hoje... Olha, Não, hoje... hoje eles vão saber tudo, até da mala secreta. E pelo sorriso é simpática também, Não, né? demais. Muito, né? Dudinha, quem é a nossa super convidada de hoje? Kelly Correia, bem-vinda! Muito obrigada. Nossa, já tô me sentindo assim lisonjeada. Ah, Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme falar sobre prazer, falar sobre amor, falar sobre coisas, né, que a gente pode melhorar na nossa vida íntima e falar sobre sexualidade, que é o que nos movimenta, né? uhum. Aliás, estamos aqui graças à sexualidade, né? Então, hoje vamos aí falar sobre tudo, né? Abrir E os postos. desvendar os segredos da mala secreta. Com Com certeza. Eu fico sempre curioso, tá, Kelly? Isso aí é normal, é natural. Assim, eu já sou uma pessoa curiosa por natureza. E aí, tratando desse tema, né? É mais ainda. Mas Mais ainda. é que aquela coisa, fico curioso pra colocar em prática, talvez. Aham. Né? Pra aprender, Isso, É. sempre, pra inovar. Com certeza, certeza. tudo. É que a gente acha, às vezes, as pessoas acham que já sabem muito sobre, né? Porque pratica, daí acha que sabe, assim, mas, né? Na verdade, a gente pratica. Saber fazer exatamente, eu ensino. Entendeu, né, galera? Isso vai ser muito legal. Isso vai ser Só muito pra legal. vocês já acordarem. Mas antes da gente entrar no assunto, assim, a gente podia falar, né, do gringo que a gente tem aqui. Hoje? Quem é pai de menina vai entender. É que eu coloquei esse... É chapéu? Isso é um chapéu? É, um chapéu. Eu coloquei esse chapéu em casa e a minha filha Valentina, Kelly, ela me viu com esse chapéu. E aí ela tipo, você tá tão bonito, você devia apresentar o podcast com esse chapéu. E aí eu fiz uma promessa pra ela que faria. E aí, agora ainda há pouco ela já tava dizendo que não é tão Não, bonito assim. ela já queria o outro. Ela não queria mais esse. Hoje ela não viu com esses olhos. Não. Hoje ela já viu Ou com ela outro. tava querendo te agradar naquele dia, né? Exatamente. Minha filha. Kelly, queridona, mas assim, conta pra gente aí um pouquinho de quem é a Kelly, como é que a Kelly foi parar nesse negócio aí de sexologia, é isso? Olha, Acho que agora eles... isso aí. Então, olha que coisa engraçada, gente. Eu sou empreendedora nata, né? Eu sou empreendedora desde os meus 16 anos. Eu vou fazer 43, né? Já aqui revelando a minha idade pra vocês. Olha. Então já sou uma Aprende mulher aí. de 40 a mais. E aí? Desculpa te cortar, desculpa, mas a gente é obrigado. É que esse negócio do 40 a mais, a Fez gente teve um muito último sucesso. convidado, isso fez muito sucesso. A gente falou sobre uma polêmica aí que rolou na internet, né? Que alguém falou que as mulheres de 40 a mais, um cara jovem que quer um relacionamento não vai chamar uma mulher de 40 a mais. E Sim. eu não concordo com isso, tá? Não. E o Guilherme Maoli deixou claro que também não concorda e explicou o porquê, falando que a mulherada do 40 a mais, né, potencializa a beleza, porque ela tá mais segura, e entre outras coisas Sei. que eu vou deixar tu falar. Além do que é 40 a mais, não é 40 a mais, né? A gente hoje, a mulher de 40 parece uma mulher de 30, de 20 e pouco, Exatamente. né? Sim. Antigamente, uma mulher de 40 já trazia um envelhecimento, ela mesma se colocava mentalmente de que ela já era velha, né? Uhum. E a sociedade já falava, ela já é, né? Sim, Né, depois de ter filho. Aquela música, né? Panela velha é que Faz faz comida comida boa. boa. E aí ele fala, né? Já tem mais de 30 anos, ou seja, Sim. a própria música já dizia que mulher acima de 30 já era Já era velha. velha. Hoje não, hoje a mulher de 40 é uma mulher de 30. Uma mulher de 30 é de 20, né? A gente Uhum. considera, assim, de idade. E, obviamente, que vem a maturidade. Eu digo que, com toda a minha experiência, obviamente que eu trabalho em desenvolvimento humano, né? Então, obviamente, nem todas as mulheres se trabalham o seu autoconhecimento. Eu, Uhum. obviamente, trabalho meu autoconhecimento. Mas, hoje as mulheres estão muito mais
jovens de pensamento, Com de certeza. atitudes, né? E além disso, elas são maduras o suficiente para bancar a sua pose, bancar o seu look, bancar a sua vida, né? Exato. E aí a gente já pega o gancho da música da Shakira, né? Mulher não chora, mulher fatura. Exatamente. Essa semana aconteceu de ter esse post aí, né? E fez o maior sucesso também, não foi? E é Essa isso aí. E aí eu sou essa mulher, né? Essa mulher que aos 16 anos decidiu empreender. Então eu comecei o meu negócio em cosméticos. E lá naquele momento eu já focava em mulheres, né? Meus clientes eram mulheres. E aí eu já tinha uma marca de cosméticos que eu trabalhava, era franqueada, desenvolvia as mulheres para o negócio. Então elas, através do meu ensinamento, elas trabalhavam melhor, elas produziam, elas viravam empreendedoras, né? Mas elas tinham muitas dificuldades. Sim. Nesse momento, porque naquela época, que já fazem muitos anos, mais de 20, quase 30, quase 3 décadas, elas tinham dificuldade porque a mulher, o homem olhava a mulher como a dona de casa. E que se ela fosse sair para vender alguma coisa, ela ia ganhar calote, ela tinha dificuldade. Então elas tinham muito problema de relacionamento. Sim. Então elas queriam empreender, ganhar o dinheiro delas, mas ao mesmo tempo elas tinham o conflito do relacionamento. Certo. E aí, nisso, eu comecei a mediar, ajudar. E como eu trabalhava com cosméticos, obviamente participava ativamente de eventos, feiras. E eu estava sempre conhecendo pessoas novas, interessantes. E eu digo isso para todas as mulheres e homens, né? A gente não pode ficar na nossa caixinha. A gente tem que estar abrindo para o mundo, né? E para as possibilidades. E aí eu fui vendo que eu podia fazer uma formação em que eu pudesse ajudar mais essas mulheres. E, ao mesmo tempo, o mercado de cosmético ele começou a se abrir para a intimidade do casal. E começou a ter produtos que começaram a ser vendidos para os casais, cosméticos, né? Certo. E aí veio também uma evolução do antigo sex shop para uma boutique sensual. E eu peguei toda essa transformação do mercado. E aí eu estava numa feira de franquias, de cosméticos, fui abordada por uma pessoa que ia ter o primeiro catálogo de venda porta a porta de produtos sensuais. E ele me abordou no meio do povo, assim. Sim. Parecia, eu sempre digo, né? Nada é por acaso na vida da gente. A gente tem que estar no lugar certo, né? E estar preparado para novidades. E aí eu, então, fui abordada, ele me apresentou o material. Eu lembro que eu estava em São Paulo, gente, eu perdi até o voo. Perdi o voo, sabe? Aquela coisa ficou na minha cabeça que eu esqueci que eu tinha que voltar para casa. Uau! E aí lá eu comecei a conhecer outras empresas desse ramo. E aí vi que tinha umas conotações um pouco diferentes do que eu queria trazer para cá. E aí quando eu trouxe os produtos, já trouxe para as minhas clientes, que eu já tinha muitas clientes. E eu dava treinamento para elas de venda, porque eu sempre fiz, eu tenho uma formação em marketing também, Certo. e em administração. Então, essas formações eu fazia com que eu desse treinamento de vendas para essa equipe. Sim. E aí eu trouxe tudo isso e comecei a estudar sexualidade. Aí eu comecei a fazer vários cursos, né? Então, primeiro eu fui sensual coach, depois eu fiz personal sexy, depois eu fui master coach na sexualidade, depois eu fiz o curso de sexóloga. Então, eu fui me aprimorando para poder ajudar essas mulheres. E sempre levando os produtos junto, porque já era uma coisa que eu tinha. Sim. Então, eu só cresci a minha linha de cosmético. Sim. O cosmético tradicional até hoje faz parte da minha vida, né? Hoje a Kelly tem 3 negócios, né? Então, a Kelly é sexóloga, palestrante, mentora de mulher. Atendo em consultório ainda. Sim. Tenho cursos digitais, eu tenho 3 cursos online. Tô ficando apertadinha, que eu trabalho pompoarismo. Eu sou professora e mestre em pompoarismo. Certo. Também tem um curso chamado Mulher Boa de Cama. Que Já ouvi uma risada lá. Ah, é? Depois a gente ri mais. Esses homens. Tenho também o Mulher Boa de Cama, que aí trabalha com a questão da mulher se desenvolver, se abrir para essa intimidade maior. E tenho também cursos presenciais que são bem bacanas. Estava até conversando com o Thiago aqui antes de vocês chegarem, que são um sucesso mesmo. Um deles eu trabalho muito a questão do empoderamento feminino, que chama-se Seja o Amor da Sua Vida. E aí eu dou esse curso em vários lugares. Aí eu já dei, por exemplo, né, na Whirlpool em São Paulo, em Joinville, aqui no EMOSC, já
várias empresas, assim. Porque aí eu faço mais pra empresas. Mas hoje, então, o teu público é focado totalmente nas mulheres. Não necessariamente, né? As mulheres é a minha porta de entrada Para os homens. pra mim poder também abrir elas pra esse universo da sexualidade. Pra mim, redescobrir, pra elas se redescobrirem na sexualidade, né? E através disso, obviamente, melhora o relacionamento delas. Sim. E melhora o parceiro, fica feliz. E nesses anos todos que tu já tem, assim, de carreira, Kelly, homens já vieram te procurar pedindo ajuda? Sim, eu atendo homens. E principalmente na pandemia, foi onde o meu público masculino ficou mais em evidência, né? E eu acho bem engraçado isso, porque o que acontece? Eu fazia lives. Na pandemia, eu fiz live dentro do motel. Então, tipo, também é uma mudança aí, né? As pessoas, que diferente. Até as minhas amigas sexólogas do Brasil inteiro falam assim, a Kelly sempre inovando, né? Na pandemia, eu fiz 3 negócios bem interessantes. Um deles foi fazer lives dentro do motel. Já que eu não podia fazer mais palestra presencial naquele momento, né? Eu falei, não, vou parar de comunicar o meu trabalho. Aí eu fui pro motel fazer uma live. E como é que era essa live? A primeira, como é que foi? Não, na verdade, o motel me chamou e a gente, então, fazia toda quarta-feira. E aí, a gente fazia quarta-feira lá dentro das suítes. Aí eu pegava, como tem várias suítes, aí eu ia, cada quarta eu ia numa suíte temática, já mostrava que o motel não era um lugar promíscuo, que não era um lugar só para levar amante, que é um lugar para levar a sua parceira, né? Inclusive o slogan do motel, né? Tipo, troque de ambiente, mas não troque de companhia, né? Então, olha, justamente, boa. Né? Muito boa. É o Motel 2001. E aí, justamente lá, eu começava a divulgar como que eram as coisas, né? E o que vocês estão rindo? Alguém já foi no Motel 2001? Porque tu falou Motel 2001. Então, daí algumas pessoas... Aí a gente olhou, tipo... Eu olhei, porque eu já fui acompanhado lá com a minha garota. Então, eu não sei, não é comprometedor pra mim. Nem pra mim. Inclusive, a gente foi no dia dos namorados e a gente ficou na fila. Nossa, E aí tinha uma eles servem champanhe. Champanhe, eu sei. Não, Não, mas... O quê? Já se Que confusão! Mariazinha! Conte-me mais! Porque ela fala, era a resposta que eu tinha. Não, também, uns salgadinhos. O Lucão com aquela cara. Não, mas só pra... Não, eles te patrocinam agora, o 2001? Né? Na verdade, eles são meus parceiraços, né? Então não vou reclamar. Não vou reclamar porque eu não ganhei esse champanhe naquele dia, não. O hotel é maravilhoso. Continue patrocinando a Kelly, que ela também é maravilhosa. Mas faltou o meu champanhe naquele dia. E eu vi um monte de carro passando, só que eu não sou fofoqueiro, né? Eu sou do podcast. Eu não sou, não. Qual é o nome do rapaz lá? É Lima Coelho? Quem é o fofoqueiro master aí do Brasil? Eu não acompanho muito aí. Sei lá quem. Sei lá, tá, vai. Então, daí eu vi um monte de carro passando, mas eu já esqueci placa, já esqueci tudo. Mas eu vi. Meu Deus. Então, e aí na pandemia, a gente fazia as temáticas, eu levava, mostrava os produtos, o que o casal pode usar. Sim. E também eu trazia temas, assim, né? Tipo, como fazer sexo num dia que não tem motel e tem um carro. Aí eu ensinava as posições melhor pra fazer lá no carro. Sim. Ensinava os pontos erógenos, ensinava como fazer, né, como brincar no lado B. Lado B, Maria! Na Porta dos Fundos Desce também. um close aí, meu velho. Eu me divirto com essa Maria. Mas segue, Kelly. Vamos lá, hein? Vamos tocar. Vamos esclarecer tudo. Não tem nada que a gente não possa falar aqui. Que a gente fala tudo. Então tá ótimo. E aí eu fui, né, trazendo essas temáticas e foi ótimo, que aí veio, lá tinha, né, tem muito seguidor do público masculino, né? Tem muita mulher também, mas tem muitos homens. E aí eles começaram a me conhecer, e aí eles iam pra minha rede social, e aí eles viam que eu trabalho muito a questão da mulher né, Mas a live não era na tua rede social? Não, era na deles? Era na deles. Interessante. E aí eles vinham pra mim porque eles me conheciam e eles queriam saber mais, né? Aí, obviamente, que na minha que eles iam ter mais conteúdo. Com certeza. E aí eles começavam a mandar
pras mulheres. Ó, a Kelly tá na live, vai, assiste ela. Porque sabia que ia ajudar o relacionamento deles, né? E depois, na pandemia, teve algumas palestras, assim, né? Quando começou a abrir um pouquinho pra um número X de pessoas. E aí, nessas palestras, eu perguntava, né? De onde me conheceu? Do público que tava lá. Aí, muitas mulheres falaram assim, e meu marido te acompanhava nas lives, mandava as lives pra mim assistir, e quando teve o evento presencial, nossa, nem pensei 2 vezes, queria vir te ver pessoalmente. Que legal. E aí foi muito legal, e aí eles começavam a me procurar e me pedir ajuda, né, porque muitos homens sofrem com machismo estrutural, né, por quê? Homem não chora, Sim. Homem não pode Sentir. falhar, homem não pode broxar. E ao mesmo tempo, hoje, aquilo que os homens tinham acesso, que era pornografia que tinha que ir, por exemplo, numa videoteca da vida, numa locadora da vida, e aí tem aquela salinha, né, do proibido, e aí ali alugavam umas fitas para poder ver um conteúdo, ou a revista Playboy, né, isso no passado. Hoje, gente, tá aqui escancarado nesse aparelhinho. Exato. E o que acontece? Excesso de pornografia atrapalha a vida real. E aí os homens, obviamente, tem muitos homens sofrendo, né, com incontinência, com ejaculação precoce, com problemas de ereção. E aí a gente vem ajudar, né? Sim. Então tem muita coisa que pode ser feita. A primeira coisa, quem tá aqui nos assistindo, parar o excesso de pornografia. Porque tudo que em excesso atrapalha e vira um vício. E esse vício é um vício mental, mas não é físico, né? Sim. Então aí na hora da parte física, a parte física dá problema. Kelly, e é interessante, tem sido bastante discutido sobre isso, né? Sobre o excesso de pornografia, o quanto isso tem atrapalhado os homens, né? Muito. Porque o homem é um ser visual, né? E ele muitas vezes precisa, para acionar esse gatilho, como ele está muito acostumado com essa questão da pornografia, precisa acionar o gatilho assistindo isso, né? É isso aí. E também tendo esse desejo de achar que toda relação sexual se resume naquilo que ele visualizou ali. Então, muitas vezes ele acha que a mulher, para dar prazer, vai ter que reproduzir tudo aquilo que ele está vendo, né? Exatamente, porque a fantasia é o elemento principal numa interação sexual, né? Sim. Tanto é que a gente tem a fórmula do sexo, né? E mais de 90% é fantasia. O restante que é toque e fricção. Ou seja, nós conseguimos, né, ter muita intimidade sem ter fisicamente a intimidade. Sim. Né? Só no campo da imaginação. Mas, por conta de ter muito excesso de imaginação também, existe aí o quê? Se é um casal hétero, o homem tem o excesso disso e a mulher tem a falta disso. E aí essa comunicação não acontece. Porque ele tem muito desejo. Ele tem muito repertório de desejo na mente dele. E a mulher, ela não foi educada para isso e ela nem consome isso. E aí, na hora H, dá problema, porque a mulher precisa do desejo para ter o ciclo de resposta sexual. E o homem precisa também do desejo para ter o ciclo de resposta sexual, mas isso já está muito pronto, porque isso vem desde a adolescência. Sim. Né? Então, isso eu trabalho muito esse tema nas palestras, né? Principalmente no Charlotte. Por quê? Porque para mim poder ensinar elas performance, elas precisam trabalhar um pouco esse lado do erotismo. E aí eu chamo isso de inteligência erótica, que é justamente a gente ter no imaginário muito repertório para naquela hora a gente poder, então, estar em cena, estar entregue, estar ali, porque senão a gente tem o quê? A falta do desejo, ou então, né, a gente até tem no início, depois alguma coisa nos interrompe, e aí a mulher, ela acaba tendo que voltar novamente para esse ciclo, e muitas vezes ela não consegue ter clímax nem orgasmo. Por isso as mulheres me procuram também muito, por conta da falta do orgasmo. Sim. A gente vai até chegar nisso, mas aí tu acionou um gatilho aqui que eu queria te perguntar assim. Essa questão do prazer, do querer o prazer, né? Isso não tem a ver com a natureza de homem e mulher, né? Nós nascemos para ter o prazer, para desejar, né? Sim. E tu acredita que acaba a mulher sendo podada ali quando ela, não sei se esse seria o termo adequado, mas ali quando ela está na adolescência, né? Que ela enfrenta barreiras, alguns preconceitos, algumas questões culturais
que impedem a mulher de desejar, Sim. né? Tu acredita que é exatamente isso que impacta aí na mulher? E esse é o diferencial da mulher da geração aí que a gente tá falando aí de 30 e 40 Sim. para as meninas de 18 hoje, 20 anos, né? Uhum. Elas hoje não têm mais essa barreira. Não. As de 18, 20, né? Elas vêm com uma liberdade sexual. Uhum. E até muito exagerada, que a gente tem que estar cuidando bastante. Uhum. E as mulheres de 30, 40, elas estão enfrentando, mas elas estão sabendo lidar com isso porque elas estão buscando aprender. Uhum. E é justamente onde eu entro. Sim. Ensinando elas a ressignificar Sim. a sexualidade Sim. que Sim. elas aprenderam de forma errada. Uhum. Elas aprenderam que as partes íntimas dela era feia, que não podia tocar, né, que é pecado, né? Então tudo isso culturalmente a gente enfrenta. Sim. Ainda hoje enfrentamos, Uhum. mas estamos mais abertos ao novo, ao descobrir, Uhum. ao nos auto-reconhecer, Uhum. né? Mas é um trabalho. E Certo. todos nós buscamos na hora de uma intimidade prazer. Sim. né? Sim. E é outra coisa que eu tenho trabalhado nas mulheres, a questão mesmo da busca, né, pelo orgasmo. Onde é que tá isso? Como é isso? Né? Existe isso? Eu nunca senti isso, né? E eu falo assim, calma. Porque também tá todo mundo numa geração fast food. Tudo Uhum. rápido e pronto. Uhum. Não, isso é uma construção do seu eu, do seu corpo, do se autoconhecer, né? Do se descobrir. Uhum. A sexualidade não é do outro que você está se relacionando. Ele também tem a sua sexualidade. Agora, Sim. você tem a sua. É sobre você. E é sobre você que você tem que descobrir. Quando você tá ali na troca, né? Eu sempre costumo dizer, quando você beija o outro tá te cedendo os lábios, mas o que tu sente é teu lábio. Uhum. Né? Então é sobre você. Sim. E a gente fica tão preocupada em agradar o outro que a gente não consegue se sentir Uhum. nessa relação. E por isso a gente não sente prazer. Kelly, falando um pouquinho da juventude, né, de hoje em dia. Lá vamos de polêmica. Bora? Falando em escola, digamos, né? Educação sexual. Ótimo tema. Inclusive, esses dias eu fui dar uma entrevista só sobre isso, né? Eu achei bem bacana que agora tem uma nova modalidade aí que traz para as escolas, né? Inclusive, eu vi esse projeto junto com uma professora que está desenvolvendo isso. E eles estão trazendo essa temática da sexualidade nas escolas, É isso. mas com o viés a matriz da sexualidade, que é o seu próprio corpo. Exatamente, porque hoje é uma das grandes polêmicas nas redes sociais e também fora das escolas, com os pais, né, com certeza. Porque o que é educação sexual? Né? Sim. Eu acho que é um tema que deve ser abordado, mas eu acho que tu pode explicar um pouquinho melhor para o nosso público o que é a educação sexual. Então, a educação sexual nada mais é do que se conhecer, né? Então, assim, quando a gente vê que nas escolas, né, eu passei por isso, vocês também, que a gente aprendia a biologia, mas era reprodução humana. Uhum. Então, era sobre procriação, né? Então, os aparelhos reprodutores e tudo mais. Uhum. A gente não aprendia nessa fase o meu corpo, as minhas partes íntimas, o que eu sinto, o que eu não sinto, né? Então, é uma nova educação aí que está surgindo, e está surgindo pela curiosidade mesmo dessa galera. Porque hoje a gente é questionadora, né? Uhum. A nossa geração, a Valentina, vai questionar muito mais do que, por exemplo, você, Duda, questionava quando tinha a idade Sim. dela, você também, Guto, né? Hoje a gente tem uma infância já questionadora, uma Exato. adolescência mais ainda. Sim. Então a gente não quer Antigamente a gente tinha que é preto ou branco, aceita um dos dois, Uhum. né? E a gente tinha que engolir. Então a gente era condicionada. Sim. Era uma sociedade condicionada, né? Inclusive a gente vinha de uma religiosidade condicionada também. Sim. Hoje a gente quer saber o porquê que a gente não pode ir ali, Sim. né? Exato. O que vai me causar, Uhum. as escolhas que a gente precisa fazer. E por conta de tudo isso, né? Nas escolas e na educação sexual também de casa, porque isso não é só na escola, tá? Isso não é Exato. papel da escola, somente. Sim. Exatamente. É um papel de casa. É E a de gente- pai e mãe. E a gente vê Exato. que esse assunto ainda dentro de casa é muito difícil, né? Porque a nossa geração, as mães hoje, as mães dessa geração que não aprenderam, não tiveram educação, os pais não sabiam como lidar com o assunto, e Uhum. eles aprendiam no caminho, na vida, Sim. né? E daquele jeito, né? Então hoje a gente tem aí uma sociedade em que
os pais precisam se educar sexualmente para poder educar seus filhos. Sim, exato. É um assunto muito importante. Isso tinha um impacto muito grande da questão religiosa também, né? A castidade, etc. Um monte de coisa, né? E isso para a mulher era bem mais complicado. O impacto na mulher era muito maior. Prendia muito mais as mulheres, né? Hoje eu ainda vejo as mulheres com muita dificuldade. Como eu vou falar sobre isso, meu filho? Aí elas me ligam, né? Ai, meu Deus, a minha filha tá lá tocando. E aí a gente olha, adulto, a gente olha aquilo como uma conotação sexual. Mas aquilo ali é autoconhecimento, gente. Ela tá se descobrindo. E aí se a gente pega e faz que nem nossos pais, fecha as pernas, isso é feio, né? Princesa não faz isso, a gente vem com uma geração travada, né? Então, claro, a gente tem que ensinar o que é público e o que é privado. Exato. Sim. Né? E aí a gente tem que dizer, ó, isso aqui é uma coisa privadinha tua, né? Não pode ninguém tocar, não sei, a mamãe que tem aqui, que te conhece, né? Que já trocou tua fraldinha, Sim. Mas não, ninguém mais, né? Então, essas coisas que tu tá fazendo aqui, por exemplo, se vê, se ia perguntar, é uma coisa que é só tua. Então, ou então, né? Se a criança não tiver ainda, né, o entendimento disso, desvia a atenção. A criança tá lá, olha que legal isso aqui, ela já desvia a atenção, pronto, ela já para de fazer o que ela estava fazendo e ela já tá em outro pensamento ali, né? Em outra conexão com outra coisa. Então é assim que a gente educa, né? E hoje a gente não pode mais falar, né, que virgem, o que é virgem, né? Falar do jeito que a gente achava que podia falar, porque se falar errado, eles vão descobrir depois, aí tu vai ficar... Né? Vai perder o quê? Vai perder o respeito e a confiança. Sim. Né? Então, minha mãe e meu pai só respondem merda. Então, eu vou perguntar pra quem? Não vou perguntar pro Google, vou perguntar pro amigo. Exato. Aí o pai e a mãe começam a ser careta. Sim. Chato. E eu acho que é isso aí. A questão também é de educar os pais, de novo, exato. Eu concordo com isso, porque se o pai ensinar a reprimir alguém que está se descobrindo, né? Porque muita gente diz, o sexo sempre foi, sempre será, né? Eu espero que... Não, sempre não. Sempre foi, sempre será, e eu espero que a gente consiga eliminar isso. Essa questão de reprimir. Porque tu olha lá a questão da sexualidade, o mais velho olha uma criança ou um adolescente achando que, tipo, porra, né? Masturbação, já vai pra putaria, já discute putaria. Quando a criança está se descobrindo, e seria mais interessante tu tentar descobrir como é que a criança está se descobrindo e tentar ajudar nisso, né? Não sexualizar tudo o tempo todo, ou seja, sexualizar pensando em masturbação, pensando em que ela vai ter uma troca com outro coleguinha da mesma idade, sabe? A gente tem que parar e pensar um pouco isso exatamente do jeito que tu tá falando. Eu concordo, assim. E olha que loucura, porque o mundo já está muito sexual, né? As músicas estão muito sexuais. Sim. As adolescentes já estão se maquiando, já estão botando unha, Exato. já estão... O corpo vai mudando, porque os hormônios, eles vão antecipando fases. Exatamente. Então, isso já tá vindo assim. Tu imagina se a gente, então, trata as falas como uma adulta. Sim. Então, vai ser muito mais precoce ainda, né? Então, eu tenho filhos também, né? Eu tenho uma menina de 12 e óbvio, quando ela pergunta, eu obviamente falo com ela, né? Sim. Coisas, por exemplo, que ela vai ficar mocinha e tal, eu já mostro, né? Eu mostro o que eu faço, o que eu uso. Sim. E aí, ela já vai entendendo mais do jeito e do tempo dela. Não antecipando esses tempos. Sim. Por quê? Porque não é falar sobre tudo. Cada fase pode ser falado de uma maneira. Exato. Sim, exatamente. É como a gente diz, que a Sem criança, exagero. A criança tem que passar por cada fase, né? Vivenciar cada fase. E é interessante a pergunta, né? Não já dizer, mas questionar no sentido de deixar a pessoa se abrir, né? Ser uma conversa mesmo, né? Sim. Que a pessoa se sinta acolhida e que ela possa falar sem que ela seja julgada. Exato. E o que acontece muito hoje em dia é que a gente acaba não tendo essa conversa em casa, e aí a gente vê o pessoal indo pra rua, se conhecendo e conhecendo outros, e acabam tendo um filho cedo, perdendo muita juventude, e aí perdem seus estudos, né? Antecipando fases. Então, se a gente tivesse essa conversa, talvez muita coisa poderia ser diferente, né? E aí já é uma pesquisa feita e já comprovado de que filhos que são, né, educados sexualmente, eles demoram mais para ter a primeira atividade sexual e demoram muito para ter filhos, ou seja, fazem escolhas assertivas para a vida dele. Sim. Porque quem se prejudica mais é realmente a pessoa que tá lá,
né, vivendo aquele momento. Então, quanto mais a gente puder ensinar que essas são as consequências se tu fizer desse jeito e essas serão as consequências se tu fizer deste. Exato. Qual que você escolhe para sua vida? Exato. Qual o caminho que você vai seguir? Então, já que eles são pensantes, já que é uma geração que questiona, então precisa dar essa oportunidade para que a pessoa possa refletir sobre o seu eu. Façamos pensar, né? Façamos pensar. E como a matriz da sexualidade, que é o corpo, né? Respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites, saber que se eu estou dando, né? Que é uma fala nossa, né? Ai, essa noite eu dei. Eu tenho que receber também. Sim. É uma troca. Sexo é troca. Eu aprendi isso cedo, assim. E vou te dizer por quê. Porque eu sempre tive muitas amigas mulheres, no caso, né? Eu sempre tive muitas amigas mulheres. Isso é muito bom. E tem uma amiga que ela me abandonou. Essa é uma coisa da sequência do podcast. Quem assiste na sequência sabe. Ela me abandonou de uns tempos pra cá. Bastante. Mas eu e a minha amiga, a gente sempre teve muito contato desde cedo, desde muito jovem, do tempo de escola, assim. E eu sempre tive muitas amigas mulheres. E eu sempre conversei muito sobre, porque eu sempre fui muito curioso, né? E aí a gente batia um papo sobre o que as mulheres curtiam e essas coisas todas, assim. Então eu tive um pouco legal, assim, essa minha educação sexual foi muito também com contato com as mulheres, né? E tem uma coisa que a gente estava falando um pouco antes aí, que me chama muita atenção, eu posso estar enganado, e espero que tu esclareças isso pra mim, que o homem ele é um ser visual, mas ele sempre visualiza aquela coisa do sexo oral, sexo e penetração. Então o cara já vai nisso, né? E a mulher, essa questão da excitação dela, ela começa muito antes, né? Começa na questão da admiração, de olhar a postura do cara, de olhar a fala do cara. Isso excita ela, né? E o cara... Isso eu tô pensando certo mesmo? Tá pensando muito certo. E até porque, assim, o homem, né? A sexualidade pro homem, ela é muito ligada à questão física mesmo, né? Existe uma necessidade fisiológica muito forte no homem, que não é igual pra mulher, só que ela não é vista assim, porque não é aquela necessidade, né, de esvaziar, né? A gente libera tensões sexuais, mas não é da mesma maneira. Certo. Então, pra mulher, o sexo é muito mais emocional, afetivo. É muito difícil, né? Existe a diferença entre sexo e amor, né? Sexo é sexo, amor é amor. Mas pra nós mulheres é muito difícil a gente separar isso. É muito difícil, porque a gente traz o emocional. Então, obviamente, a gente vai se relacionar com homens, né, que nos dão mais aconchego, que nos dão uma certa segurança, que são... a mulher, eu digo que sex appeal da mulher tá também na inteligência do homem, né, dele saber falar, de se expressar, de ele ser cuidadoso, carinhoso, né, de elogiá-la, né, e os homens, quando eles querem conquistar, eles são bons nisso. Depois eles param de fazer isso. E aí, onde perde essa sintonia do casal, né? Tô querendo conquistar, eu faço tudo isso. Depois que eu conquistei, eu dou uma relaxada. E aí eu vou direto ao ponto que tu falou, vou direto naquilo que eu quero. Eu até brinco com as mulheres nas palestras, eu falo assim, eu já sei como eles chegam em ti, né? Eles não olham nos olhos, e a mulher adora que olhe nos olhos, adora que elogio. Eles vão direto olhar lá embaixo, né? Onde eles querem chegar, porque o homem é focado, né? O homem, ele não tem... A mulher, ela é multifocal, né? O homem não, o homem quando quer. Né? E aí a mente dele se projeta pra isso. Certo. E a mulher tem muita dificuldade em foco. E aí ela tem mais dificuldade também de concentração nessa hora H. E aí, pra isso, ela precisa do quê? Do homem que faça toda essa, né? Seja cortês mesmo, né? E que demore pra chegar lá embaixo. Que ele consiga, né, captar que a energia da mulher é uma energia de aconchego, de acolhida, de afeto, né, e de respeito. Ô Kelly, mas isso aí, essa parte sim, tu acredita que isso tá ligado daí à natureza deles mesmo? A natureza. A questão da natureza mesmo. Sexual. Isso da própria resposta nasceu sexual. Com isso. Da própria resposta sexual e da própria educação. Né? O homem consome pornografia desde a adolescência. Né? E esse consumir, o que ele tá vendo? Ele tá vendo isso que ele quer reproduzir. Né? A mulher também vê isso. Inclusive, quando eu ensino, né, as partes do corpo na palestra, é uma questão assim de elas tô até hoje fazendo errado. Elas se chocam. Porque, óbvio, a gente faz por espelhamento.
Sim. Então, a forma como eu toco o outro é espelhada. Uhum. Então, a gente pega errado. Uhum. Os entendedores Sim, entenderão. com certeza. Que confusão! E se quiser saber mais, é só ir nas minhas palestras. Exatamente. Hoje eles vão saber mais algumas coisas, né? Aí, tipo, tem coisas Mas que essas vai ficar na pegadas só na palestra. Só na palestra. E Kelly, falando assim um pouquinho desse negócio de quando eles se conhecem, o casal se conhece, tem esse momento. E quando que é o ideal ter a primeira relação? Não existe uma regra. Aliás, gente, todo mundo pergunta, isso é normal que me acontece? Em consultório, eles chegam com um monte de demandas, assim, e eles acham coisas que eles fazem que é assim, eu acho que eu não sou normal, acontece isso comigo, isso e aquilo. Isso é normal? Uhum. Falei, tudo é normal na sexualidade. A sexualidade, ela é fluida. Uhum. É normal desde que foi bom pra você, tá tudo bem, né? O que isso te causa? Sim. Se isso me causa um transtorno, eu me sinto culpado, me sinto isso, aquilo, aí não, isso a gente vai tratar. Uhum. Mas se não é nada de culpa, nada de exagero, é só realmente um questionamento, puxa, isso me aconteceu, isso é normal? Uhum. É normal. Então, assim, não existe certo e errado na sexualidade. Existe o consentimento, Sim. né? A partir do momento em que eu estou ali, que eu estou me entregando, que tá bom pra mim, e que não tô fazendo mal pra ninguém, tô fazendo bem pra mim, inclusive, isso é normal, e não existe o tempo certo. É o Sim. seu tempo. Você que tem que dizer se é a primeira vez, se tem que esperar um pouquinho mais, Sim. quando você estiver preparado. Sim. É a mesma coisa quando a gente fala com os jovens, com os adolescentes, né? Com certeza. Porque existe, sim, o senso comum. A gente tem que cuidar muito com o senso comum. Uhum. A gente tem que cuidar muito pra gente não ir na manada, né? Sim. A gente vai na linha dos outros, né? Sim. A gente não tem personalidade, Uhum. né? E a nossa personalidade sexual vem na infância, Uhum. né? E quando Freud diz, né? Da primeira sexualidade, isso é fato, gente. Todo mundo passou pela fase oral, Uhum. né? De botar tudo na boca, na fase fálica e da fase anal. Todo mundo passou por essa fase na infância. Uhum. E se a gente teve algum problema nessa fase, a gente pode vir a ter problemas na vida adulta, Certo. Sim. né? O problema com uma relação, né? Por exemplo, no fiofó, na parte anal. Uhum. Lá da infância eu tive alguns problemas com relação a essa minha fase. De ir no banheiro, dificuldade, de achar que é sujo, feio, sei lá. Eu vou ter problema ali. A mesma coisa oral. Às vezes, em consultório, quando eu pego mulheres dizendo assim, depois que meu parceiro me brinca comigo... Conta. Oral. Posso? Pode falar. Não. A Sem... Valentina tá aí, às vezes eu fico preocupada. O fone lá e não tá ouvindo nada. Tá. Então, assim, quando eles estão naquela, né, na intimidade, que aí tem o oral, o homem tá lá no oral, Uhum. né, desenvolvendo com aquela língua maravilhosa. Vocês viram a língua do MC Guimê? Eu vi, mas não me interessei muito. Mas eu vi. A gente viu, não tinha como não ver, né? Não tinha como não Não ver, até tinha. porque virou meme aí, falaram. né? Virou meme. A esposa disse que a língua Sim, é Alexa. absurdo. Isso. É. Então, né, lá a gente pode fazer tudo, né, e usar muito a língua, com certeza. Aí depois fica com o nojinho dele beijar na boca dela. Uhum. Eu falei, então tu tem nojo de você? É. Mas você, então, brinca e chupa ele. Chupo. E pra ti não tem problema nenhum? Não. Então, o problema é você com você. Uhum. Vamos ressignificar isso aí. Exato. Exatamente. Bora lá. Bora lá. Então, assim, isso tudo é trabalho em consultório, gente, Sim. né? Então, é um Aham. trabalho de realmente... E essas falas, elas vêm de conversas longas, né? Uhum. Porque até tirar isso de uma mulher Uhum. Imagina. que tá cheia de tabus, preconceitos, que vê isso um absurdo, Sim. né? Então, isso é esse conhecimento. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me respeitar. Sim. Sim. E pra mim, o sexo tem que ser consensual, Com né? certeza. O que eu tenho visto muito de dores das mulheres, até eu quero gravar um vídeo sobre isso em consultório, é o homem querendo fazer a 3. E as Sim. mulheres não querem. E os homens ficam insistindo. E eu falo assim, gente, se você imagina isso, deixa e imagina. Mas não precisa falar. Uhum. Se o outra pessoa não consente isso, Sim. na hora tu vai atrapalhar o outro.
Sim. né? Porque é sobre o outro também. Mas esses homens é isso, que é a mulher e outra gata. Que tem esse desejo por duas mulheres. Isso. Tá. É uma fantasia muito forte nos homens, Sim. sim. E vem também na pornografia, Sim. Sim. essa ideia, entende? Uhum. E aí, eu digo assim, você pode inclusive reproduzir isso na hora H, mas nem precisa ter o terceiro elemento. Leva então Sim. uma prótese, um brinquedo, não, prótese não porque é homem, né? Mas leva aí outros elementos que possa compor esse imaginário e trabalhar isso sem que tenha uma terceira pessoa. Até porque se ele acaba falando isso pra mulher mesmo, isso já começa a acabar com o desejo dela, né? O prazer. Óbvio, porque não é consensual pra ela. Sim. Tá bom pra ele, mas não tá bom pra ela. E aí Sim. a gente tá numa intimidade de troca. Uhum. Então, tu tem que respeitar o outro, né? Exatamente. Então, assim, tudo bem que tu tem essa fantasia, mas quem disse que ela vai lá no teu cérebro pensar por ti? Ou Uhum. pensar, ver o que tu estás pensando? Sim. É teu. Então, continua imaginando, isso vai te ajudar na hora H, maravilha, vai te deixar com mais tesão, ótimo. Sim. Mas não precisa falar. Uhum. E ficar insistindo. Sim. Eu quero assim, ó, mas já chegou pra ti pacientes, porque, cara, não vou falar aqui mal de homens ou mulheres especificamente, mas o mundo masculino, de maneira geral, ele é um pouco escroto assim com algumas Machista. coisas. Sim. E quando eu falo escroto é assim, ó, por exemplo, o homem ele tem a mulher dele, né? Mulher, tá. Ele deseja que a mulher dele faça absolutamente tudo, tá? Tudo. Isso é muito legal. Só que quando ela, claro, se teve um carinho, se tem família, talvez se comporte de uma maneira diferente. Mas eu vou te falar assim da maneira geral, né? Tipo, o cara vai lá e pega 3 noites, 3 mulheres diferentes e ele tenta explorar tudo. Ele vai tentar explorar tudo. Uhum. E quando eu falo do mundo muito escroto é que se não é a mulher dele, alguém que ele tem carinho, tem família, muitos homens, e aí são muitos mesmo, tá? Vão rebaixar aquela mulher exatamente por causa disso. Tipo, porra, aquela lá, peguei, fiz isso, e joga a mulher lá pra baixo, sabe? Então isso não causa uma trava na mulherada do tipo, porra, cara, né? Não vou me entregar assim, porque o último que eu entreguei falou pro amigo que fez isso comigo, não sei o quê, me tratou como lixo e tal, né? Objeto. Porque o homem, ele tem isso também, assim, ó, é um universo meio escroto mesmo, assim, que às vezes tu tá ali, tipo, o fulano pegou fulano ali, tá com a fulana ali, já peguei, já fiz isso. Isso não causa uma trava, assim, na mulherada? Nossa, muito. E é Isso. por isso que elas, muitas vezes, não se entregam como Sim. deveriam, né? Por quê? Porque tem essa preocupação, o que vai pensar, Uhum. né? Existem algumas mulheres que falam assim, Kelly, mas se eu usar esse vibrador, o que vai pensar? Onde é que eu aprendi isso? Sim, Meu Deus, você aprendeu com você mesma. sim. Você aprendeu porque você precisa aprender. Você precisa sentir o seu corpo, né? E aí tem muita fala masculinizada, assim, de Uhum. machista mesmo, né? E obviamente que eles ficam felizes quando a mulher deles se soltam, mas ao mesmo tempo, quando tu fala que ele rebaixa a outra, né? Que, Uhum. né? Aham. E tu imagina se ele colocasse a sua mulher nessa posição. Uhum. E é por isso que muitas vezes ele não quer que a mulher dele faça tudo isso. Exato. Sim. Porque Exato. aí ele vai comparar Com a outra. aquela mulher que Sim. ele rebaixou, Sim. Uhum. né? E aí... E como a cabeça dele pensa assim, ele já fantasia também o que ela não fez antes dele também. Exato. Daí isso já ele mata o relacionamento assim E é com por isso que a gente machismo, precisa, bobagem. por isso que a gente precisa muito da reflexão. Vocês, né, homens e mulheres, né? Uhum. O que eu tô nessa, qual é a minha posição nessa relação? Sim. O que eu quero pra mim, né? E Uhum. conversar mais. Sim. Se tiver mais diálogo, vai ser mais bacana, né? Porque quantos casais poderiam mesmo brincar mais, né? Ter uma vida sexual mais ativa, com diálogo saudável e consensualmente. Sim. Porque tem mulheres que querem fazer as coisas e gostam, mas elas não gostam do quê? Do depois, né? De ser escrachada. Sim. Então, se tiver o respeito e ficar só na intimidade Sim, deles, que não sim. seja aberta, Sim. Sim. vai ter mais confiança. Sim. E com certeza vai ter mais interação. Sim. Né? Sim, eu tô falando aqui que tem muito cara escroto, tem muito mesmo, tá? Mas tem muito cara legal também. Sim. Tem muito cara que. É o seguinte, assim, eu não digo nem legal, tem muito cara que é maduro, porque isso é um comportamento maduro. Comportamento maduro. Entendeu? Tu vai lá, te relaciona com a pessoa, beleza, a gente viveu momentos lá entre a gente, ótimo, não deu certo, não deu certo. Ou a gente escolheu só um dia também, tá tudo bem. É. Foi legal, pô, obrigado, valeu e tal. Pô, tem um carinho ou não tem, ou foi bom ou não foi também. Porque também tudo depende, né? É. Na hora do jogo, É. às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar, mas tudo bem. É. Mas acho que isso aí é questão da maturidade. Eu contei num podcast aqui, daí vou contar pra ti, vou tentar só resumir aqui essa questão da cabeça masculina. Na faculdade, nós tínhamos um amigo que num certo dia foi a praia, né? E aí a esposa quis fazer sexo oral no carro. Uhum. E aí ele perguntou pra gente, falou, cara, cheguei pra ela e que isso, como assim? Né? E aí negou.
e perguntou pra gente, pra mim e pra outro colega, se a mulher tava traindo. Será que ela tá me traindo, cara? Onde é que aprendeu essas coisas e tal, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, não necessariamente, né? Resumindo a história, eu falei pra ele, olha, se fosse comigo, ela ia até a praia. Isso tu pode ter certeza absoluta, mas tudo bem também, né? Cada um na sua. Mas, cara, não encuca com isso. Talvez ela conversou com alguma amiga, ouviu em algum lugar, ou quis te agradar, o que eu acho até, né, que foi isso. Com certeza. Ela queria dar uma apimentada na vida íntima, ela achou que tava, né? A vida que era o momento, tava... né? E que aí, de repente, até o relacionamento não tava tão legal assim. E as mulheres me procuram a mala secreta pra isso. Pra dar uma melhorada na intimidade do casal. Sabendo que o homem gosta muito do sexo, né? E a mulher também gosta. Tá? Não pense que mulher não gosta de sexo, que mulher gosta muito de sexo. Gosta. Né? Só que o que acontece? Pra nós mulheres tem esse lado. Que tem que ter uma confiança, uma segurança. Pra ela se entregar mesmo, né? E o respeito. E aí, quando estavas falando pra mim sobre a questão, mas sabe que tem homem também preocupado, que se, por exemplo, não for, né, se não tiver ereção ou se broxar, medo da mulher falar. Porque a mulher... Tem bastante. A mulher fala muito mais pras amigas do que os homens falam, com né? certeza, Com certeza. Então, também tem um outro lado, Com né? certeza. E assim... O que a gente tem que fazer é uma sociedade um pouco menos julgadora. Sim. Olhar mais pra si e menos pro outro no sentido de julgar. Com certeza. Né? Então, assim, é melhor eu me autoavaliar do que avaliar a conduta do outro. Porque o outro fez a escolha dele. Com certeza. E não tem nada a ver com a minha. Sim. Né? Então, é uma das coisas que a gente trabalha muito na sexualidade, né? Como a gente trabalha os 3 tripés, né? O que a sexóloga de fato trabalha? Né? A gente trabalha o quê? A gente trabalha o corpo, que é a matriz da sexualidade, a parte biológica, mas a gente trabalha o psicológico e muito forte, gente, o social, que é o que mais nos atrapalha na vivência sexual. Porque a gente está sempre preocupado com o que o outro vai pensar, o que a sociedade vai falar, né? Então, assim, tem os princípios da sociedade, né? E a gente sabe que a sociedade fala mesmo, mas assim, ó, e daí? Eu banco a minha sexualidade, né? Por isso hoje a gente tá vendo, né? A homossexualidade aumentando, o conhecimento sobre isso, né? E os grupos, né? LGBTI+. Por quê? Porque eles estão se ajudando. De uma certa maneira, eles estão bancando a sua sexualidade. Com certeza. Né? E estão colocando ela, né, pra sociedade, dizendo, me respeita. Eu também tenho voz. Eu também tenho espaço. Com certeza. Né? E a gente tem que realmente ajudar e acolher. Porque não é fácil. Não é fácil para um homossexual, por exemplo, se bancar. Bancar a sua sexualidade, principalmente pra família. Com certeza. Né? Então, a gente tem que realmente parar de julgar. E se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, se fosse na minha família. Exato. Né? E eu também trabalho muito isso em consultório, né? As mulheres chegam pra mim e dizem, mas olha só a cena que meu marido fez. Ele tava lá fazendo aquilo ali e falta de respeito comigo, não gostei. Aí eu fui lá e briguei mesmo, fiquei cara feia. Falei, por que tu não fez diferente? Aí eu ensino, né, uns joguinhos, né? Umas fórmulas de como chegar e trabalhar aquilo nele, né? Pra que ele possa refletir sobre. E aí fala assim, se fosse eu chegando no homenzão, o que tu ia sentir? Né? Então, exatamente assim que eu me senti. Então, me respeita. E falando um pouquinho de esquentar a relação, conta pra gente que da mala secreta. Tá curiosa. Tá vendo? Eu não sei que é só o homem que tem o foco. Eu ia falar assim, gente, eu já ia, porque no Que Confusão a gente tá aqui já muda de assunto. É rápido. Aí eu já ia falar, eu ia dizer assim, gente, como o homem é muito focado, eu já queria entrar nessa mala secreta. Eu também tô curioso. Óbvio. Óbvio, mas agora eu fiquei surpreso que a curiosidade da Maria tá a iniciativa foi da Maria. empoderada, hein, amiga? Tá solta, tá confiante. Gostei da tua atitude agora. É isso aí. Quer mais uma aguinha, hein? É isso, eu falei assim, eu quero socializar, preciso de uma água para lubrificar minhas cordas vocais. Vamos lá, Com certeza. Produção, por favor. Produção, alô, produção. Eu tô adorando. Eu tô adorando o papo. Tô te achando sensacional, empoderada, querida, simpática. Conhece do conteúdo. Tô achando muito legal. São 17 anos, né? A gente tem... Não tem como, né? Bagagem, Com né? certeza. Não é só o conteúdo mesmo, o conteúdo que a gente aprende, né? E estuda, mas as vivências. Essas nos trazem
muita bagagem. Sim. É o dia a dia. O dia a dia nos faz aprender muito. Com e olha, certeza. gente, todo mundo precisa lubrificar. E eu preciso lubrificar minhas cordas. Principalmente a gente que trabalha com Bora. a internet, com fala, a gente precisa mais ainda, né? Então, olha só, Mala Secreta tem de tudo, gente. Tudo que vocês podem pensar sobre o mundo da sexualidade, do prazer e das coisas que a gente pode melhorar a nossa intimidade, tem na Mala Secreta. Tem acessórios, vários acessórios. Tem cremes, cosméticos. A cosmética íntima, ela é top de linha, né? Hoje em dia, antigamente a mulherada botava vaselina, o homem também, vaselina, margarina, né? Até condicionador de cabelo na hora H usava, porque, né, dava uma... nada disso pode, né? Aliás, botava leite condensado, né? House preto. Não pode? Não. House, leite condensado? Não tô dizendo que eu já usei, não tô. É só por curiosidade. Acho que alguém se entregou agora. Não, assim... Não, mas não posso dar o detalhe, mas é porque não vai direto, daí tipo, Aí, higieniza tudo, sabe? mas assim, ó, É cuidado. meio chato assim pra coisa, mas vai dar tudo certo. Pode em toda parte do corpo, menos na genitália. Não, nunca fiz. Sabe por quê? Porque tem açúcar. E aí vai dar ruim. Vai ficar assim, ó, com cheiro de peixe podre. Não, lá em casa não tem esse cheiro aí, não. Mas se bota açúcar lá, pode ficar. Não tem, mas não tem. Agora não tu vai tem. usar mala secreta, vai Tá, trocar vou trocar. pela mala melhor. secreta. Vou ver se eu tenho um chups diferente aqui pra te já levar em vez de leite condensado. Tá? Gostasse, né, agora, né? Pensa. A patroa que tá na produção vai adorar. Vai. E ela gosta de uns brinquedinhos, assim. Ela só tem uns brinquedos que tem limite, né? Assim, porque daí cada um no seu limite também. Tudo Tem bem, que ser. pode me dizer que pode ser uma questão cultural, pode ser machismo, pode ser qualquer coisa, mas tem os limites. Vocês viram aquela série que tá no Netflix agora, Macho Alfa? Pô, eu tô com ela salva na lista lá, vi que mas tá eu não... bem falada. Assiste. É muito legal e tem umas coisas divertidas. Aí tu vai, de repente, esses brinquedinhos que tu não gostaria. Ou que tu gostaria também. Agora o pessoal vai olhar pra mim com o chapéuzinho, vai fazer... Esse Mas não, a gente não cancela, que a gente aqui não tem preconceito com nada, né? Mas cada um tem as suas preferências. Então, na mala secreta tem tudo. Tem vibrador, tem cremes, tem cosméticos, tem lubrificantes, tem produtos pra usar no oral, sem ser açúcar. Dermatologicamente testado, ginecologicamente testado. Eu mesmo faço toda a curadoria de tudo que tem dentro da minha mala secreta. Então, assim, tudo aprovado mesmo, né? Não vai dar nenhum ruim na hora H, né? Porque tem casos, né? Tem confusões aí. Tem, né? Cadê tem. aquele cara que leva a mulher pra comer no Outback antes? Escolha ruim, meu irmão. Escolha ruim. Quer dar uma namoradinha, vai pro Outback, não, come outra coisa, cara. Não dá pra comer demais também, porque depois dá ruim também. Não dá. Olha só, então, na mala secreta tem de tudo, né? Tem desde os estimulantes, tipo Viagra feminino, pílula rosa, mulherada toma pra dar um poder, né? Não tem a pílula azul, eu não vendo. Coisa, como é que é? O melzinho lá, tem o melzinho. Tem o melzinho do amor, tem o melzinho do amor. Olha, teve uma vez aí que uma garota, não sei se ela tá aqui, ela tomou esse melzinho do amor. Já subiu parede. Eu tive trabalho. O dia tava clareando assim, ó. Quem olha agora também pra esse segurinho, também, né? Olha, o dia tava clareando, eu já tava assim, no limite, no meu limite. Líquido no corpo eu já não tinha mais. Tava suado. Tava desidratado já. Tava ruim, tava péssimo. Aí o dia tava cara. clareando, e quando o dia tava clareando, ela assim, ó, meu Deus, tá quase no meu horário de trabalhar. Sabe assim, ó, quando tu... Graças a Deus. Bandeira branca, amor. Tem melzinho do amor, tem tesão de vaca, tesão de touro, tesão de égua, tesão de jegue. Tudo pra tomar. Esses animais todos? Pra estimular. Uma vez eu tava na academia, os caras falaram que eles estavam tomando um pó. Pó da bruxa. Que era do membro do carneiro. Eu não sei, uma coisa assim. Eu falei, eu não vou tomar essa porra. Nem me oferece aí. Do cara do a raspa do carneiro. Não, uma coisa assim que eu ouvi falar. Lá na academia. Eu falei, não. Mas isso aqui te deixa forte, deixa... Não. Obrigado, não quero. Não. De onde veio, eu não quero. Ontem a gente tava falando aqui com a Cris, maravilhosa, queridona. Beijão, tá, Cris?
Ela tá falando do Sobre vinho. vinhos. Sobre Aí vinho. eu tenho uma palestra que chama-se Vinho e Sedução. Ah, é? O poder do vinho na sedução. Aí Muita eu gente- ensino Ih. vários trejeitos de como pegar na taça, de... É? Porque o vinho deu muito certo pra mim. Sim. Eu não vou ficar repetitivo, mas o vinho deu muito certo pra mim. porque ele- Potencializou. É porque ajuda a ativar a testosterona. Não, mas não foi nem o tomar. Só de eu ter entregue o vinho pra garota, como diz a Maria, as portas se abriram. Ah, claro. Né? E o vinho socializa também. É, com certeza. Não, foi uma maravilha. Foi uma maravilha. O vinho deu tudo de bom pra mim. Deu Porque a tudo gente certo. fala mais ainda, quando bebe um vinhozinho, a gente fica com a língua mais solta, né? É. E aí alguns vinhos também deixam com a boca mais salivante. Daí não precisa do house preto. Né? Esse Aí não eu- pode Ai, mais. pô, que raiva que eu Agora a tô. gente tem o vendejar, que aí substitui o house preto. Então tá, mas dá o mesmo efeito. Claro, dá o efeito e esse ainda ajuda a mulher a fazer garganta profunda. Ah! Bom, né? Tá aqui, ó. Vamos botar vender no uma bolso. mala secreta já hoje aqui no podcast. É bem provável. Ai, gente. Que confusão, cara. Tô gostando desse papo. Eu falei, minha focada, eu já queria... Essa já era a primeira pergunta, só que aí eu tive que, né, vamos conhecer um pouco da Kelly, falar da história dela. Sim. Ah, sim, tu já queria abrir com isso, né? Ela falou, minha focada. É. Mas eu foco. Não posso ficar contando, né? Sabe por que eu conto as coisas aqui? É. Depois em casa ela fala assim, legal, né? Massa lá. Eu falo, é entretenimento, gata. Aí ela fala, baita entretenimento. Aí não dá um probleminha lá, né? Não pode contar, né, a vida particular. Ai, que Dá um probleminha lá na Fala ressacada. assim, ó, fala, não foi comigo, foi meu amigo, meu primo me contou essa história. Exatamente. Eu tenho um monte de pergunta pra te que esse fazer, que é o problema, é amigo que eu de um amigo entrego. meu que mandou perguntar. Eu entrego. Eu acabo abrindo o jogo, né? E é por isso que é aqui confusão, né? Que Exato. confusão. Mas assim, Kelly, e se o cara for meio old school, assim, a relação tá boa e não precisa dos produtinhos, assim, ou o produtinho ele ajuda mesmo, potencializa. Ele ativa o desejo porque ele ativa a dopamina. Tá. A dopamina é o principal neurotransmissor da curiosidade. E assim, quando a gente tá numa relação de muito tempo, a gente já não tem mais a paixão. E o elemento da paixão é justamente ativar esse neurotransmissor, né? E a gente acaba ficando com mais intensidade de liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? E é um neurotransmissor do amor. Sim. Então, quando a gente tem esses elementos, ele desperta o novo, a novidade. E faz com que nós automaticamente liberamos mais esse neurotransmissor, que faz com que essas descargas químicas sejam mais apaixonantes. E automaticamente apimenta a vida íntima do casal. Volta a se apaixonar. Certo. A gente chama isso de paradoxo do desejo, né? Porque o desejo ele não pode morrer. Só que o casal com muito tempo de relacionamento já fica a intimidade, fica com excesso de intimidade. E o excesso de intimidade também atrapalha o casal. Então, as novidades fazem com que eu ative esses neurotransmissores tão importantes na hora do sexo e automaticamente a minha vida íntima, ela muda. Certo. Mas pra muitos casais é difícil implementar essas novidades, né? Ou não? Precisa ser consensual, ou precisa, né? A parceira, por exemplo, se a mulher toma iniciativa, o homem topa mais fácil alguns elementos. Por exemplo, cremes, lubrificantes. É porque é passado na pele, né? Passado na pele. Agora, quando é brinquedo, vibrador, alguns homens já não aceitam. Ah, porque isso vai ferir na minha masculinidade. Isso quer dizer que eu não tô sendo suficiente. E é essa mudança de pensamento que a gente tem que eu fico aqui batendo na tecla. Gente, isso não é concorrência. Sim. Isso é estímulo. A mulher, ela precisa ser estimulada. O fogão da mulher é fogão a lenha. O fogão do homem é fogão a gás. Sim. Pra mulher lá botar fogo nesse parque, depois que pega fogo, deu, né? Deu. Eu falo que é a montanha russa. Vários loopings orgásticos, né? Eu faço uma comparação que é bem bacana, né? O homem, ele é a Big Tower do Beto Carreiro. Sobe que é uma beleza, mas quando despenca, não volta mais tão cedo. Ó, galera da Red Pill, saudade de vocês. Estão zoando a gente aqui. Não, mas é real. A resposta sexual do homem é assim, né? Sim. Ele chega fácil no clímax. Mas depois ele entra em platô e fica lá no estágio platô por algum tempo. Até recomeçar de novo. Ah, mas aí ele tem que fazer a roda gigante. Não chega nesse estágio aí. Tá pirueta, segura, vai, enrola e tum. Mas não vai, calma, galera. Ai, como calma. tu diz, sambinha, Deixa né? pra cair, deixa pra descer junto.
Quando ela descer, tu desce junto. É Mas, o samba, né? O samba. É, o sambinha. Eu só falei pro meu irmão disso aí. Tipo, mas nem todos os homens têm esse conhecimento. E eles são, e a nossa geração já é uma geração ansiosa. Aham. Então, é difícil conter, sim. é difícil segurar. Uhum. Né? E a mulher não, a mulher ela demora a chegar nesse estágio, mas quando ela chega e ela não tem dispersão, porque a mulher ela tem dificuldade de foco. Então, às vezes, ela tá chegando lá. Aí eu até brinco, né? O homem tá lá naquela posição lá e ela tá quase chegando lá, né? Uhum. Daí ela fala, não para, ele para. Aí pronto, Já era. já era. Para. Aí ela volta no estágio emocional, estágio inicial de ter tudo de novo, né? Aham. De desejar de novo, de esse corpo ferver de novo, Sim. pra ela então conseguir. Então tem muito problema sobre Sim. isso. É por isso que ele tem que dar essa treinadinha da roda gigante lá, da montanha-russa, né? Tem que deixar pra estar no embalo. Vai no embalo só quando tiver no embalo. Porque senão, às vezes, esse negócio do não para, ele tá tentando parar, porque senão ele vai desabar lá do... Daí ele tá, tipo, tentando administrar, mas é que ele administrou mal no começo. Eu falo pro meu irmão, é sambinha. Começa devagarzinho, não vai no carnaval, no samba enredo. Não vai. Calma, esse é o final. É. Ai, olha só o foco. Inclusive as posições, né? O que tu ias falar com relação... Eu tava falando que os homens aceitam os produtinhos. Não, então, tu fala, é o foco, olha meu foco. Tu falou aí, é o seguinte... Aí fala ativou alguma coisa ali que eu Isso, vi. quando a mulher... Tu falou, quando a mulher propõe é mais legal. Tem um aí que tu falou que eu tô doido que ela diga, compra. Ou então que ela diga assim, eu quero comprar também. Tem um aí que eu não posso falar agora, né? Que é ruim, Não. posso expor a garota, não dá. Mas só que tem um produtinho, se ela quiser comprar... Será que é da porta dos fundos? Não. Isso é fácil. Não me compromete, porque senão, aí, ó, vão me cancelar se eu ficar... Porque hoje em dia também tá meio chato, né? Tá. Tá aquela coisa assim, tipo, porra, o cara disse que não vai fazer. Logo. É por calma, deixa eu te contar aqui. Então, o cara não vai fazer anal, porra, que machista, porque ele não sei o que. Não, eu não curto. Sim. É uma questão cultural tua. Tudo bem, pode ser, não sei, eu não curto. É. Eu não curto. E tá tudo É esse aqui. bem. É sobre isso, entendeu? Não o que é certo e errado? Sim, É aquilo que pra mim tá tudo bem. exato. Não tá tudo bem pra mim, não faz. Não Exato. faz. Mas Tem esse aqui, tanta né? coisa boa pra fazer. O que é isso daí, Esse Maria? aí, não é? É o Que é aquilo ali, DJ? Kelly? É o Garganta Profunda. Ah, te peguei! Me pegar só no Na dia. palestra, É. nas palestras eu ensino as mulheres a fazerem a sucção da rainha. Meu Deus! E o golpe do Kung Fu. O quê? O golpe do Kung Fu. Me conta. Tu pode contar o que é? Não só vai, na é porque palestra? eu tenho que explicar. Daí eu tenho que fazer pra daí não dá aqui. Ah, tá, entendi. Palestra. É, porque Mas- também é o seguinte, o teu vídeo até aqui tá maravilhoso, Aham. e tu não pode fazer ele cair, então se for alguma coisa que vai cair o vídeo, vai derrubar o episódio, não A faz gente isso. deixa pra palestra. Deixa pra palestra. Mas, sério, a gente. Uma coisa que eu falo nas palestras, né? Tem uma coisa que. Tem, ó. Sexo, a gente pode fazer sexo com a gente mesmo, né? Eu posso me tocar, eu posso tocar o DJ. Isso já, a minha mãe sabe, eu já fiz muito lá nos meus 40 minutos É. de banho, a mãe sabe Então, que assim, a minha mãe já sabia, né? Sabe, meu? Quando eu era adolescente, a minha mãe já sabia, né? Meu filho Isso a tomava- gente pode fazer sozinho. Mas Sim. tem uma coisa que não dá pra fazer, que a gente precisa do outro. quê? Não tem É. como ficar com um canudinho. Né? Não, e mesmo se pudesse, eu não ia fazer isso aí, não. E também a mulher não pode, não tem uma língua nem o Nem o MC Guimê. Guimê faz. Não tem alcance, gente. Não chega, né? É, O sexo oral é o maior presente que os casais podem trocar é. entre si. E aí eu ensino, né? O presente fica top. Fica um espetáculo. A técnica do Kung Fu vem de Hong Kong, é internacional. Tá, mas dá pra contar um pouco sobre ela? Não, é ruim, é o É conteúdo. porque tem que É um fazer umas Kung- manobras com a boca. É. Tem que ter umas habilidades aí Tá, que eu então- ensino. Então, se é na palestra, vai ter palestra agora, por agora? É só me contratar. Viu, pessoal? Eu vou. Na só- verdade, as palestras eu sou contratada, né? Então, assim, Uhum. tem palestras que são abertas ao público, mas a maioria é palestra VIP. Ou seja, você, Duda, tem mais Uhum. 10 amigas, 15 amigas, Sim. vou contratar a Kelly. Uma coisa bem VIP, porque aí vocês vão abrir mais, assim, o verbo, tipo, vamos se soltar mais, que vocês se conhecem e tal. Sim. E fica aqui nesse podcast aqui bacana, né? Aham. Que a gente tem, vocês já têm uma intimidade entre vocês, É. né? E tá todo mundo aqui. Leva a minha mulher lá. Não, que a Isso. minha mulher é legal.
E aí é assim que Mas funciona. também pode ter coisas novas que ela possa aprender. que vai ser legal. O ano passado eu fiz o Pica das Gurias, que era um evento aberto. Vai ter vários outros agora. Sim. Agora, no Dia Internacional da Mulher, já tem vários eventos marcados, né? Mas a proposta do Charrote, aí é onde eu levo essas experiências. Então tá aí, galera. Só É pra entrar no fazer o chá Insta, bem dado. É só entrar no Insta, olhar a bio, tá Kelly tudo Correia lá. Oficial. É isso aí. Exatamente. E aí vai aprender o golpe do Kung Fu, garganta profunda e a sucção da rainha. Ah. Não sou eu que tenho que aprender, mas se eu soubesse o que é, na hora lá eu já conduziria, O né? homem também pode aprender. Eu já conduziria também. Na verdade, ele vale pra todos os Quer gêneros. dizer, faz a sucção da rainha. Já fica imaginando, né? Ele já foi lá. A mente já. O melhor da vida é a imaginação. A imaginação, né? Porque às vezes é de um jeito que é, mas às vezes pode ser que nem seja do jeito que tu tá pensando, Exato. mas tu vai tentar fazer de alguma maneira. Oh. E se não for esse, eu vou tentar dar um nome próprio, eu vou criar. Ele cria, ele inventa. Eu vou fazer um monte de coisa. E é isso que é legal. Essas descobertas que o casal pode fazer um com o outro. Sim. Né? Essas trocas. E essa liberdade. Tem que ter liberdade na comunicação. Né? Tu imagina, muitos casais não falam o que a gente tá falando aqui. Exato. Entre eles. Sim. E é muito importante isso. Pô, legal. Eu fiz uma pergunta, acho que foi no episódio da Lelê, sobre isso, assim, ó. Conosco funciona assim, tá? Tipo, não que a gente vai fazer uma entrevista, não é assim. Mas em alguns momentos de intimidade, alguns momentos que a gente tá ali se divertindo e tal, a gente troca muita ideia. Hoje a gente já se conhece mesmo, vai fazer 2 anos já, então a gente já se conhece e tá se conhecendo cada vez mais. Mas a gente sempre teve essa comunicação, assim, ó, pô, do que sabe, em algum momento, do que tu gosta mais? De conversar mesmo. Exato. Não essa coisa assim, tipo, tu quer saber, então descobre. Isso, porque eu falo Sabe? sempre, o homem não tem bola de cristal pra É. saber o que tu gosta, os teus caminhos do Sim. prazer, e tampouco, né, você também Sim. tem, né, uma bola de cristal pra saber o que o outro gosta, Sim. né? E eu sempre digo que a sexualidade, ela é fluida e o sexo é igual uma viagem. A gente tem que estar aberto a experiências. Uhum. Quando você vai viajar para algum lugar que você nunca viajou, você vai ir conhecer lugares novos, você vai ter uma atração, uma experiência, você vai experimentar. Uhum. Você tá ali para isso, Sim. né? Então, a mesma coisa a relação íntima do casal, Sim. né? Então, a gente tem que estar aberto a experimentar novidades. Uhum. E a mulher, mesmo aquela que tá travada, ainda que tem uma educação um pouquinho travadinha, quando ela começa a se desafiar, porque a permissão, eu me permito. Uhum. Então, se eu me permito, mesmo que eu não... Eu tenho um pouco de medo, de receio de onde eu vou chegar, mas eu me permiti e eu cheguei lá, Uhum. eu me desafiei. Sim. Então, hoje é um pouquinho mais. Quem sabe por que eu não posso fazer isso? Uma amiga falou, né? Gente, não vai na pilha de amiga. Sim. Uhum. Né? A minha amiga disse que experimentou esse produto e foi ótimo pra ela. Experimentei, pra mim não foi tão bom. Claro, Sim. é de mulher pra mulher, Sim. mas cada uma tem uma sensibilidade. Sim. E tu só vai saber se você experimentar. Exato. Uhum. Eu tô te dizendo que esse produto faz isso, mas tu tem que experimentar pra ver qual é a reação em ti. Exato. Sim. com Senão tu não vai saber. Então, assim, essa coisa da permissão que você dá e o desafiar é a coisa mais gostosa que tem. Uhum. E depois você se sente tão bem. Puxa, consegui fazer isso. Nossa, nem era tão difícil Sim. assim. Uhum. E tem a conversa eu acho interessante por causa desses mitos, né? Por exemplo, vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente, né? Porque na cabeça de muitos homens é o seguinte assim, ó, cara, vou socar e se eu ficar socando a noite toda, ela amanhã vai sair dizendo para todo mundo que eu sou foda. Isso. Aquele cara é socador, é um monstro, né? E às vezes E ela tá tem a morrendo de mulher, dor. às vezes a mulher tá tipo, pô, 15 minutos ali já tinha resolvido a minha vida, porque é essa a forma que eu sinto prazer, é assim que eu gosto, é assim que eu me divirto, né? E parece muito isso lá pra ti, assim, pra desconstruir esses mitos. né? Parece. Até, inclusive, uma das coisas da terapia que eu até sugiro pros casais Uhum. é tirar a genitália da brincadeira, sabe? Uhum, Fazer sem penetração. uhum. Uhum. Fazer sem... Pode tocar, pode, né, oral, tudo, mas sem aquela coisa do pá, 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 pá.
Porque isso tá enraizado na mente das pessoas, que é obrigatório ter isso. Sim. E aí o homem, quando começa a ficar com problema de saúde, porque é possível, né? Há um problema lá no coração, diabetes, né? Não tem mais, fica meia bomba, ou não consegue mais bombar. Vou contar uma coisa pra ti. Meu Exatamente, Deus. essa habilidade aí a gente tem que desenvolver na vida, eu concordo contigo. Mas é assim, ó. Se for um diagnóstico lá pra mim, tá com problema no coração, velho. Tá com problema. Daí começou, né? Ó, eu, por exemplo, eu faço todos os exames, eu tô legal. Eu tô com 39, vou fazer 40 anos agora. Se tiver problema no coração e tudo, eu vou dizer pro médico assim, ó. Não quero nem saber. Pode dar o azul que eu vou tomar. Eu vou continuar me divertindo com tudo, né? E vou continuar me divertindo com tudo. Mas olha só. Tu viu como a tua linha é a linha da programação mental de todas os homens? Sim, por isso que eu falei. Tipo assim, eu preciso disso. E isso aí parece que fere a masculinidade. Não, eu preciso também disso. Mas fere a masculinidade. Porque a tua fala Pode tá ser. sempre assim. Não, eu concordo contigo, eu concordo. E até vou tentar, no futuro, talvez me desconstruir. Mas eu tô falando, respondendo nesse momento. Pra esse, se chegasse nesse momento agora, hoje, Sim. eu ia dizer, olha, doutor, meio então, meio azulzinho então. Me ajuda aí, cara. Mas assim, tem esse efeito colateral, tu pode também se prejudicar. Vou morrer. Tá Entendeu? tudo bem pra mim nesse momento. Tá? Mas assim, tem que ser mesmo com prescrição, viu, gente? Porque eu tenho Não, visto eu de vou contar. homens- Não, peraí, vou contar pra ti antes, que eu fique com fama de quem gosta do azulzinho. Eu ainda não tomei esse negócio, tá? Eu ainda não tomei. Mas se for preciso um dia... Estou aberta. É, As portas estão abertas. mas sabe que eu tenho eu tive outra questão de consultório, de que Sim. a mulher descobriu que o ficante premium lá dela, né? E agora tem isso também, né? Ficante premium. Tem essas coisas. Tem agora, ficantes de 15 dias. Meu Deus. Ele tava tomando Viagra, mas ela não sabia. Só que aí ela falou, Kelly, eu tava igual uma boneca inflável. Porque cansa também, caramba. Aí ela até falava assim, eu fiquei frango assado, frango cozido, frango. Tipo, todos os tipos Sim. E o cara... não finalizava o negócio. Aí a mulher também cansa, ou seja, tudo tem um equilíbrio, gente. Sim. E até que ponto não tá te prejudicando e não tá prejudicando essa relação. Com certeza. Sim. Não, eu até, pra gente falar também, porque o podcast Aqui Confusão, ele é informativo também. Sim. E é importante falar isso, assim, porque no mundo ali fora, a gente tem ouvido muito, e é verdade, os garotos, eles querem ser cada vez mais performáticos. E a gurizada tá usando muito Viagra, tá? Tá usando, a guri novo, assim. Estão Tu antecipando. olhar pros moleques de 20 e poucos anos ali, o cara, tomei mesmo e à noite eu quebrei. Aí tu olhar pro cara, tipo, não, tu é jovem ainda, calma. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo vai ter o seu momento pra isso. Mas a molecada, nisso aí que tu falou, tá tomando e tá pra performar. E performar na cabeça dele, né? No porque soca não soca. adianta. Na mulher, quando tu vai conversar com uma mulher, ela não precisa disso. Sim. Sim. Ela precisa de carinho, ela precisa ser acolhida. Exatamente. Por isso que a mulher gosta de preliminar, Sim. Uhum. né? E a preliminar não é sexo oral, que todo mundo acha que é. Exato, exato. Preliminar é mandar uma mensagem, né? Elogiar, Dar carinho. dar carinho. Mas não precisa ser 20 mensagens, né? Não, tudo no equilíbrio, né? É tomar um banho juntos. Isso é bom. É fazer coisas assim que deem a sensação de que existe uma conexão. Tem. Sim. Tem que sabe ter conexão. Então, cara, isso é legal. Mas se tu quiser participar aí e ficar contando as tuas histórias, a gente também quer saber. Não, as tuas são muito mais emocionantes Ela que quer que eu revele tudo. Claro, com Mas certeza. sabe também assim, ó, cara, eu vou falar por mim, né? Nos últimos tempos, assim. Antigamente eu já cometi alguns equívocos, né? De estar ali se relacionando com mais de uma pessoa. E sempre daí, quando tu tá assim, tu acaba fazendo realmente um elemento comparativo. Tu compara as pessoas. Uhum. E daí tu te atrapalha. Tu atrapalha todos os relacionamentos, né? Uhum. E hoje, cara, a gente tá numa conexão legal, assim. Só a gente ali vivendo, vivenciando entre a gente ali. E, cara, assim, porra, melhorou bastante, sabe? É isso aí. Melhorou bastante, Esse assim. é o caminho. Melhorou bastante, eu digo melhorou bastante eu, né? O meu foco na relação, né? O meu na relação. Uhum. Mas é que existe a maturidade, Guto. Sim, Com certeza hoje já tens uma maturidade com relação à tua sexualidade. sim. Uhum. Que faz com que um relacionamento fique mais saudável. Né? Porque tu estavas ali, mas isso é uma preocupação dessa geração jovem, porque é a geração iFood, é uma Sim. geração líquida.
A Sim. gente não tem mais solidez, Uhum. né? Então a gente fica hoje com um, fica com o outro. Por isso essas falas, né? Do ficante premium, ficante, Sim. né? Ficante, como é que é? Ai, classic, sei lá o quê. Estamos fazendo igual o cartão de crédito. É que o pessoal Né? Qual vai eu vou passa, passar passa. hoje? Com qual eu vou passar hoje? Oh, meu Deus. Que Olha, confusão. é literalmente que confusão. E aí é uma preocupação. Porque existem energias de troca. Até que ponto a gente pode trocar tanta energia assim? Sim. Sim. Isso não vai prejudicar a minha essência, o meu Exato. ser. Sim. Né? Daí entra as outras ondas, né, holísticas por aí, que a gente sabe muito bem Então, que existe. vou te contar assim, ó, isso daí de experiência de vida, né? Eu sempre curti ali, sempre tive amiga, e a minha amiga, ela sempre passava muito pra frente as informações, assim, né? Então as pessoas, às vezes, já tinham uma visão de que vir se relacionar comigo necessariamente, a mulher, pô, ia ter que sair, ia ter que transar já na primeira noite e tal. E quando as mulheres, geralmente, às vezes, a gente dava sair, dava um rolê, as pessoas diziam assim, pô, mas ele não é nada disso, assim. Porque eu sempre fui muito paciente, assim, tipo, tranquilo, a gente troca ideia, beleza, conhece a pessoa, sabe? O Gui teve aqui e falou uma coisa que, cara, sei lá, pra mim, pra minha vida, isso funciona muito, assim. Ele falou, cara, eu, hoje, acho que a fala foi essa, né? Não me relaciono com uma pessoa que eu não possa conversar, que eu não possa Sim, dialogar a longo Foi prazo, exatamente entendeu? essa frase. Até porque essa troca de energia também, porque tu não conhece a pessoa, tu não Isso, sabe que tipo de exato. energia tu vai trocar com ela, né? É. Mas isso eu sempre, a vida inteira eu sempre fiz isso. Desde jovem, assim, sabe? Sempre devagar, trocando ideia, conversando, conhecendo a pessoa realmente. Para depois a última coisa, assim. Isso. Já aconteceu casual de, tá aqui hoje, sim. vai. Beleza, Sim. já, né? Mas nunca foi a minha prioridade, assim. Porque existe, tem que ter a conexão. Sim. Se não Uhum. tiver conexão no olhar, no beijo, eu digo assim, né? Beijo, gente. Beijo tá morrendo. Uhum. É. O beijo dos casais estão morrendo, Sim. né? E aí tem até uma pesquisa que foi feita, né? As pessoas não se beijam mais na vertical, só na horizontal. Sério? Uhum. Só Só lá Só pra deitadinho. Só na hora do vucu-vucu. namorar, vamos dar um beijo. Mas e o beijo é onde tem a conexão maior? Mas isso é Tudo muito por começa no conta do beijo. fast food, né? Como tu disse. Exatamente. Porque Ah, a só gente vai, beija. vai. A gente vê, a gente vai na baladinha, já começa o beijinho ali. Mas Já vai tem- preparando, né? Mas se teve conexão no beijo, vai ter conexão no resto. Sim. Né? Tudo começa no beijo. Uhum. Né? E o beijo eu digo que os lábios superiores é uma continuidade para os lábios inferiores da mulher, né? Aham. Dá aquele friozinho na barriga, assim. As borboletas, As então. borboletas ficam, né, assim, batendo palminhas. Sim. Eu tenho. É cabeça de homem, né? Mas eu não posso. É que a gente não esconde nada. É que eu tenho um amigo. Ah, E essa questão de sexualizar tudo, não. Daí é um amigo é mesmo. amigo mesmo? Pô, Ah, se eu tá. falar o nome dele aqui, tu vai dizer, é verdade, ele é assim mesmo. Eu tenho um homem que ele já sexualiza já na boca. Um amigo, né? Um amigo homem. Ele olha pra boca e ele já fala assim, pela boca eu já tenho uma ideia. Então ele já sexualiza na boca. Não, mas e isso inconscientemente. Eles já estão rindo, quem sabe do que eu tô falando. Mas inconscientemente, os homens, por exemplo, por que o batom vermelho tem a conotação sexual? Porque quando os homens veem uma mulher com batom vermelho, ele já vê que ela é uma mulher super sanguínea na intimidade e na parte íntima, ou seja, tem muito sangue ali. Aham. Ela tem muito tesão. Sim. Eu vim de vermelho hoje. Eu achei que a gente ia falar de amor. Encarnada. Sexta, Viesse encarnado. veio inspirado. Tá, agora eu vou pro... Vamos? Vou lá no foco, lá. Foco. Vai, joga. Essa é uma pergunta que sempre... Aí foi um amigo de um amigo meu que mandou perguntar, meu né? Deus, Essa questão esses amigos. do... O sexo anal é uma coisa realmente que é por causa desse bloqueio cultural ou a mulherada gosta, não gosta? Vamos quebrar esse mito. Gente, é o tema que mais dá audiência. É, chegou a hora de eu segurar a audiência, por isso que eu perguntei. Não, eu digo assim, porque os vídeos bombam, na palestra todo mundo quer saber, mesmo que seja pra saber pra amiga, né? Aham. Eu quero saber Os pra minha amigos, amiga, amigas. pra ajudar minhas amigas. Mas é uma construção, né, social, é tabu, é muito preconceito e é muito, muito ligado ao pecado, né? Mas é a parte mais erógena do corpo humano, gente. De todo mundo. De todo mundo. Tá. Uhum. Livre de gênero. Tá, não? É a região mais erógena do corpo humano, ele se concentra muitas terminações nervosas, né? A região íntima anal
ela tem... O canal, ele é diferente. Aham. Né? Ele faz uma sucção. Ele é igual um aspirador de pó. Então, sucção da rainha, tu já fica imaginando, né? Tu imagina o que é também esse canal. Por isso, por exemplo, a gente não pode botar um brinquedo que seja um brinquedo reto. Que ele vai embora. Aí tem que ir pro pronto-socorro tirar. Ah, por isso que aparece uma galera lá. É, por isso que acontece Por isso. essa Com galera lá. cenoura quebrada, um monte de coisa assim, Meu né? Deus do céu, Ah, porque tá. ele é um canal que faz essa sucção. Sim. Ele faz uma sucção aspiral. E aí ele vai pra dentro. Sim. Né? Por isso que os brinquedinhos pra usar lá na porta dos fundos são brinquedos que tem a ponteira, assim, ó. Que aí ele fica encaixado. Pra não ir. Isso aqui é um plug, gente. É o maior sucesso esse plug. A galera rindo ali. Maior sucesso esse plug, né? Essa joia, né, gente? Olha, Ixalá, né? Ouro puro. Muito ouro. Ixalá, muito ouro. Né? E aí essa joia preciosa é pro precioso. Que é no fiofó. Fiofó é precioso mesmo, gente. Tem tanto nome, né? Brioco, fiofó. Ah, um monte. Porta dos Botãozinho. fundos, Ah, o pessoal bota de tudo. forninho, né? E aí, gente, só esse é seu cuidado, né? Não botem nenhum brinquedo que seja de reto. Um vibrador reto, vai embora. Vai embora. E é muito excitante esse canal, né? É um canal onde pro homem ele faz a massagem da próstata. O ponto P do homem é o ponto prostático. Ele está exatamente nessa região, Tá. né? Então o homem tem muito prazer nessa região e não tem nada a ver com homossexualismo, Sim, gente, sim. tá? E é uma questão mesmo preconceituosa e julgadora da sociedade, né? E o senso comum diz, né, já do próprio exame de próstata. E tem gente que não cuida da sua saúde com medo da sua masculinidade. Porque Sim. vai fazer o Sim. exame É verdade. e vai ser Isso é uma tocado bobagem. ali. É Isso é uma uma bobagem, Isso é uma gente. Para, daqui a pouco tu tá com um problema aí de um câncer de próstata, porque É. você não foi olhar e analisar a sua região íntima. Geralmente a galera faz com 40, né? É, Ia mandar um mas beijo lá pra médica. Se fizesse antes de Já 40. fiz antes de 40. Tive que fazer, fui obrigado. E tem que fazer. É. E tem que fazer. É cada vez Eu mais não olhei cedo. muito pra ela pra eu não me apaixonar por ela. Eu fiquei meio olhando pro lado, assim, não quis nem olhar muito pra ela. Mas a gente fez. Quando ela fez aquele. Clac! Da luvinha. Eu pensei, pô, doutora. Já gelou. Tomara que a unha esteja pequena. É, e tem que Mas cuidar já com fiz, isso também. Já fiz isso. Né? As mulheres têm que cuidar com isso, com as unhas nessa região, né? É também uma região super vasodilatadora, né? Sim. Tem muitos vasos sanguíneos ali, tem a questão da hemorroida, Sim. né? Que Tem a questão do sujar. Ah, sim. Mas de todo esse nosso assunto, né, no decorrer, a gente pode ver que a gente ainda acaba falando que existe muito preconceito, né? Preconceito, julgamento, Sim. medo do social. E é por isso que a gente precisa conversar mais, naturalizar. A gente tá aqui descontraído, Sim. falando, mas quer queira, quer não, a gente tá falando com naturalidade. Sim. E essa naturalidade é o que tem que estar entre as pessoas. Exato. Exatamente. Né? A gente dá uma brincadinha, mas é um papo sério, gente. É sim, Aham. sim. Né? E a gente não pode julgar. Eu, na verdade, isso é uma posição pessoal minha, né? O sexo, na verdade, ele é o ápice da liberdade. Isso. E eu acho que, de modo geral, aquelas pessoas que são conservadoras demais, reprimem, impõem limites, eu acho que esse é o verdadeiro medo dessas Medo. pessoas na sociedade. É. O excesso de liberdade. Eu vejo conservadores às vezes falando, mas eu estou aqui em nome da liberdade. Não está em nome da liberdade. Não. Desculpa, mas não está. Não. Porque liberdade é plena. Claro, em alguns pontos nós temos a liberdade limitada para poder viver em sociedade. Né? Alguns pontos. E eu vou te falar, inclusive isso é bíblico, né? Tudo me é lícito, mas Sim. nem tudo me convém. Sim, exato. Uhum. Se a gente tiver essa premissa, a gente vai longe. Sim. Isso, tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Exatamente. Mas tem coisas que não me convêm. Exatamente. Sim. Tem coisas que com vão me certeza. prejudicar lá na frente, Exato. né? E tem uma outra frase bem legal minha, né? Que inclusive era a capa de uma agenda minha. Quem tem cu tem medo. Quem tem coragem vai além. É verdade. Exatamente. Então a gente tem que ter coragem. A gente tem que bancar a nossa sexualidade, tem que bancar a nossa pose, bancar o nosso look. Com certeza. Ah, não, com bancar o certeza. nosso look. Ah, eu tenho muita personalidade. É Na verdade, isso. não é que eu tenho muita personalidade, eu tenho personalidade. É isso. Exato. É isso. É E mal. a personalidade vem da sexualidade. Ah, eu sou livre. Só aquela parte ali Butterfly. do coisa ali que eu não. Por eu isso- nunca fui, não. Por isso que a gente não pode abortar
a personalidade da infância. Sim. Uhum. Da primeira infância. Cara, pode ser, verdade. Então, Porque na minha pais... infância, minha mãe foi show de bola. Assim, em termos de ensinamento, de liberdade, minha mãe foi baita. E aí, pais e mães, cuidem disso. Exato. Porque aí os filhos vão ser mais fortes, adultos. Sim. Com mais personalidade, bancando a sua pose, a sua sexualidade, os seus negócios, Sim. né? Eu ainda não vou bancar essa pergunta que eu vou te fazer agora, porque ainda veio de um amigo meu. Ah, meu Deus. Continua. Vai, solta. Mas a preferência masculina é o sexo anal ou o sexo oral? A preferência masculina. Masculina. Quando chega lá pra ti, o que os caras vão falar assim? Oral. O que eles preferem? Oral. Sexo E da oral. mulher também? A mulher também. É? A mulher sexo oral e gosta também do tradicional, né? Sim. O tradicional é de todo mundo, né? Porque a nossa educação foi essa. Sim. Né? Não, mas é o que é legal, é bem legal. É bem legal. Desde que o corpo esteja preparado para. Sim, Sim. sim. Porque o que acontece, que eu vejo muito em consultório também, a mulher não tá preparada. E aí, o homem chegando, focado. Uhum. E aí, ela sente dores, aí vem os problemas que a gente tem lá em consultório, que é dispareunia, vaginismo, Sim. dores na hora H. Uhum. Muitas vezes porque ela não estava preparada, ela não estava lubrificada. Sim. Uhum. Então, ela entrou seco. Entrou seco, a mulher fica com estima sexual baixa, ela nunca mais quer. Aí ela vai forçando isso. Isso vai prejudicando cada vez mais. Uhum. Uhum. E aí, isso traumatiza, vai criando microtraumas, né? Então, assim, o sexo, homens e mulheres amam. Uhum. 1% da nossa população é assexual. É muito pouco, Sim, Uhum. sim. né? O resto é transante. Certo. Mas para isso tem que ser gostoso pros dois. Sexo é via de mão dupla. Sim. Por aí aquela coisa, né, do ping-pong ali, não, como é que é? O frescobol. Frescobol. Frescobol, né? É, Frescobol. é. Essa definição eu achei bem legal, porque no frescobol o objetivo não é vencer, né? É Não. ficar trocando a bolinha. É, né? Legal essa comparação. Essa Interessante. analogia eu achei, claro. Sim, tudo que vai e volta. Exato. Exatamente. Nem tudo lá em casa, mas tudo bem. Tá. Em algum momento volta. Que confusão, Que hein, ô Cauê? confusão. Cara, que maneiro, cara. Foi Que massa. sensacional, Tá né? sendo sensacional, né? Tá sendo sensacional. Eu Demais. queria perguntar umas coisas do Lucas, não dá pra perguntar? O Porque eu tô Lucas, aqui expondo a minha relação e tudo. Não, o Lucas devagar, vai né? pegar mais uma aguinha pra mim. Não, mais ele. água, por favor, Lucas. Alô, produção, água. Vou expor o Lucas. Ô, Kelly, querida, mas assim, todo esse teu posicionamento, assim, isso veio depois de muito estudo ou tu sempre foi assim mesmo? Desde da adolescência? Tu sempre... Nossa, a sexualidade também me redescobriu. Ah, A gente, quando a gente ensina, a gente aprende. Mas é que tu começou bem nova, né? Quando tu começou nesse mercado... Fazem 17 anos que eu tô na sexualidade. Ai, antes tu começou só com... Antes eu era a venda- empreendedora, Aham. né? Então, com 16 anos, eu me emancipei para ter a minha primeira empresa. Ah, sim. E aí, a minha construção foi a partir aí do... já estava na segunda década, né? Já tinha Uhum. passado dos 20, Sim. tá? Quando eu comecei, por conta das mulheres e dessa demanda do relacionamento. Na verdade, eu virei sexóloga para apimentar a vida íntima dos casais Uhum. e para ajudar as mulheres no relacionamento, para elas se empoderarem. Sim. E automaticamente a gente vai, então, né, buscando melhorar a vida de todo mundo, né? Com certeza. Só que, obviamente, meu público sempre foi mais mulheres. Por isso que eu tenho um curso Tô Ficando Apertadinha, que é voltado pra mulher, né? Sim. Trabalhar a pepeca fitness aí pra elas não terem problema de incontinência urinária, queda da bexiga, prolapso do reto, para que elas possam ter também uma liberdade sexual. Eu me conheço, sei que tenho manobras poderosas, né? Uhum. Sei fazer a Uhum. sentada, hum, sei fazer umas mordidas, sei fazer umas mobilidades aí, e eu sou fera na cama. Pronto. Aí a mulher, ela vai toda empoderada. Ai, Eu também Gustavo. As suas reações, cara, são assim, as melhores. eu tô, cara, adorei o papo, eu acho que isso é legal. E assim, não é pra mim, sabe? Eu acho que o conselho que a Kelly tem dado é pra mulherada, acho que isso é bem legal. Acho que as mulheres deveriam ouvir isso. Exato. Se libertar dessas prisões aí que são causadas que... Cara, não... Por isso que A pessoa a gente fica traz... infeliz, a pessoa se limita, né? Aquelas coisas, crenças limitantes, mas as mulheres se limitam.
por causa Sim. de algumas coisas, por alguns ensinamentos, coisas que no final das contas não as beneficiam, muito pelo contrário, Exato. as fazem ter uma vida muito infeliz, triste, uma vida fora daquilo que elas previam ou gostariam de ter. E, cara, ninguém é feliz tendo uma vida que não quer. Exatamente. Não. Ninguém é feliz tendo uma vida que não Por quer. isso que antes de ensinar elas a fazerem todas aquelas manobras aí que eu falei pra vocês, Sim. eu ensino a mulher a se tocar, a Sim. se conhecer, Uhum. a saber que tem um órgão que é mais de 8 mil terminações nervosas. Hoje Sim. o conselho, a parte científica, né, tá já provando que a gente tem mais de 10 mil terminações nervosas Uhum. nessa região íntima. A gente tem um órgão que é só pra nos dar prazer. Sim. Ele tá ali, não é pra procriação. Antigamente se acreditava que a mulher era pra procriar, né? Sim. Sim. A gente veio aprendendo só sobre isso. Hoje a gente vê que tem um órgão que é só pra nos dar prazer, que é o clitóris, Uhum. né? E esse órgão a mulher precisa descobrir, Sim. Sim. né? Então não é um filósofo grego. Não tá difícil de achar. Sim. Tá ali em você. Aí eu ensino a mulher a se tocar, a mulher a se higienizar, a mulher não aprendeu a se limpar. Uhum. O homem também às vezes não, Sim. Sim. né? Então aí fica aquelas questões aí. Por que às vezes não rola sexo oral? Também é questão de higiene, Sim. gente. Aham. Sim. Ninguém quer botar, né, É. boca numa coisa suja, cheia de queijinho. Eu de tenho uma esmegma. amiga que sempre fala isso aí. Ela sempre fala, cara, não, depende, não é todo mundo. Eu olho pro cara, só o cabelo é bem lavado, beleza, já é um ponto positivo. Né? Olha ali, a mão do cara é bem cuidada. Segundo ponto positivo. Então, eu já tô quase indo lá. Ou Aí então leva pra depois eu tomar um ve- banho juntos. É. Aí tu tá garantido Ah, então que é tu tá, tu certeza, mesmo tá né? ajudando a lavar. Seja esperta, né? Olha bem pra ele. Você toma um banhozinho aí, ô gurizão, né? Pra ficar legal. Vamos tomar um banho. Adoro aquele movimento da água. Mas é o seguinte, ali, esse aí eu ia te perguntar, ali no Instagram, tu deve receber muita cantada, né? Não, Não, a galera pensa assim, tipo, a mulher ensina sobre sexo e tal. Essa mulher... muito respeito. É? Existe uma questão, eu digo assim, ó, o posicionamento quem dá somos nós. Sim. Sim. A partir do momento que eu me posiciono de uma maneira, as pessoas me respeitam. Eu tenho muito pouco assédio. Sim, mas assim que eu digo, tá, vamos tentar não falar em assédio, assim. Não é um... Eu não sei se tu tem algum relacionamento? Tem. Ah, tá, e deixa isso claro lá. Ah, Mas Tá. eu falo muito mais sobre as questões do trabalho profissional do que a minha vida. sim, eu falo sim, mais sim, da sim. minha vida, por exemplo. O que eu faço pra me ter qualidade de vida. Porque Sim. sexualidade é qualidade de vida. Sim, Sim. Ninguém com a saúde ruim vai fazer um sexo gostoso. sim, Se você estiver doente, você não vai ter uma energia pra isso. sim. Então eu falo muito sobre as minhas coisas, assim, né? Sim. Mas eu tenho muito. Tá. Até que tem gente que pergunta se eu sou solteira ou casada, Sim, porque eu sim. não deixo bem claro no Sim, meu, sim. no meu Instagram. Aham. Não, daí eu pergunto porque assim, tipo, é porque a gente hoje tá vivendo um pouco disso, essa questão do assédio. Se a mulher é solteira, não há problemas em ter abordagens, né? Abordagens legais, educadas, né? Uhum. Nesse sentido, essa era a pergunta, assim. Mas aí, considerando que talvez tu já tenha deixado claro lá, se tu tá dando em cima dela, tu é um abusado. Ela já deixou claro. Não, mas eles são muito respeitosos. Sim. Em grande maioria. Claro que tem uns abusadinhos, né? Sim. Mas eu Sim. sempre digo, a mulher, ela ganha, ela banca isso, esse respeito, quando ela não dá vazão a esse tipo de comportamento. Sim. Sim. Porque não é o meu comportamento, é o do outro. Do- E eu Sim. não aceito esse comportamento. Exato. Exatamente. Se eu não falo com a pessoa, é porque eu não gostei. Uhum. E a pessoa acaba escalando. Não, e essa Sim. é a tua questão aí também é o seguinte, assim, ó, pelo que eu tenho observado isso, essa questão da postura, né? Isso. Essa questão de chamar a atenção. Quando tu explora, e não é um problema, cada um sabe como se vende, ou como chama a sua atenção, ou como Uhum. seduz, cada um sabe da sua forma, né? Mas quando a mulher tem esse posicionamento, assim, de uma mulher que se conhece, determinada, confiante, com tom professoral, assim, né, quando fala da coisa, esse tipo de mulher, ela atrai muito o homem, né? E ela atrai o homem de alto valor. Isso. Ela atrai o homem de alto valor. Esse posicionamento, Não. ela atrai o homem de alto valor. Ela vai atrair um cara bacana com esse tipo. Isso. Vai atrair uns escroto também? Vai, né? mas Vai aí- porque o homem é visual, ele vai olhar, ela é bonita e tal, Mas né? quem faz a seleção somos Exato, nós. exato. Quem faz as escolhas Exatamente. somos nós. Exato. Eu falo isso para as mulheres, né? Eu ensino isso para as mulheres. Uhum, Você tá dando o seu valor vai atrair pessoas desse valor, exato. Exato. né? Então é isso. É isso aí. Então assim, você quer ficar acima da média ou você quer ficar abaixo da média, né? E aí a gente então se desenvolve. Viu, meninas? Quando o Gui falou que potencializa o 40 mais, é essa questão da experiência Exatamente que isso.
E a gente eu vi muitos comentários lá, do tipo, pô, eu tô na determinada idade, tô dando banho muita novinha. Sim. Gente, que fique claro, eu particularmente, eu não acho isso legal. Porque eu acho legal assim, ó, as mulheres hoje, confiantes, 40 a mais, potencializa tudo, verdade, potencializa. Só que é muito legal que sejam mentoras das mais jovens, né? E que não haja essa disputa. É legal que sejam mentoras, assim, ó, sejam referência para as mais jovens. Quando eu tiver 40, 30, eu quero estar lá, assim, ó. Sororidade. E eu acho isso muito legal. Então, eu acho assim, meninas, não há competição, espero, né, que vocês tenham essa mentalidade que não há competição entre vocês. É muito legal ter a mulher mais velha como referência, né? E a mulher mais velha também tem esse posicionamento, né? Que não há competição. Eu posso ser uma referência para as meninas mais jovens. E as mulheres mais velhas, né? Elas também podem aprender com as mais jovens, né? Também. Que hoje também verdade, existe aí um mix de conhecimento. Exato. Né? Tanto é que hoje a gente vê, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração, sou da década de 80. A minha geração não é uma geração digital. Sim. Hoje eu aprendo com a minha filha. Sim. Algumas coisas, né, que eu preciso aprender. Sim. E isso é bacana, né? Então é isso, essa troca. A troca. Exatamente. Né? E a sexualidade, ela nos promove isso. A gente tá em constante evolução. Sim. Né? A sexualidade nos acompanha desde antes da pré-história, gente. Exato. Exatamente. E, claro, cada vez foi evoluindo de uma maneira, chegar na pandemia em que a gente precisou se relacionar digitalmente. Sim. Quantos casais namoraram à distância? Exato. E aí hoje a gente tem, por exemplo, os vibradores que são controlados pelo celular, Sim. que a gente consegue mandar chat. Meu Jesus. E a gente consegue fazer... Então, assim, e como a gente falou lá, a fórmula do sexo, acima de 90% é fantasia. Sim. Então, é perfeitamente tranquilo. Nós conseguimos ter uma relação íntima com uma pessoa morando lá em outro lado do mundo. Sim. Do outro lado do mundo. É isso aí. Entendesse? Kelly, Entendesse? Querida, olha, a troca aqui foi sensacional. Demais. Sensacional. Agradeço. muito obrigado. A gente só um tem a agradecer enorme. por deixar o Que Confusão mais produtivo, trazer mais informação. E a gente espera que a mulherada Não, saia informação de seguindo. forma divertida, leve. Leve, o Cara, principal. é muito legal, tu é muito simpática. Obrigada. Muito legal. Te conhecer aqui foi um prazerzão mesmo. É isso aí. Tu dá essa força pra gente aí. Foi Muito demais. obrigado de topar, de vir, de nos ensinar. Cara, foi sensacional mesmo. Muito obrigado. Então, vou falar pra vocês uma coisa. Isso faz parte do quê? Do meu propósito de vida. Eu me divirto trabalhando porque eu amo poder fazer isso. Sim. Então, isso é muito genuíno, é muito... A minha entrega é assim, sem questão assim, tem gente que fala assim, vou trabalhar pra ganhar isso, né? Eu sinto que isso é uma consequência. Exato. E assim que eu ganhei sempre muitos clientes, muitos seguidores, foi por conta de entregar. E quem quiser aprender, aproveita. Sim. Porque isso é um conhecimento pra vida. E aqui tu passou tudo isso. Nossa, a tua experiência, o teu jeito, mostrasse tudo isso claramente, a gente só tem a agradecer. É que existe um propósito muito forte. Querida, se tu quiseres, Esse é o meu legado. dentro desse propósito, quiseres deixar algum recado aí pro teu público, pra tua galera que te acompanha, a câmera tá aqui. Opa! Então eu quero agradecer nessa sexta-feira maravilhosa. Eu não sei se vai ao ar sexta, vai? Não, na terça. Vai, na terceira. Mas é assim, né? Terçou, sextou, segundou. Não importa o dia. Importa que a gente tem que viver momentos. Sexualidade, gente, é qualidade de vida. Pode procurar aí. A Organização Mundial da Saúde já diz isso, né? Sim. Então, assim, você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que buscar qualidade de vida em tudo que você faz. Então, você tem que se alimentar bem. Você tem que viver a vida social, sim. Você tem que ter atividades físicas. Isso vai impactar na sua vida sexual, né? E você tem que se relacionar com as pessoas que te fazem bem. Então, se você está numa relação tóxica, sai fora. Você não precisa levar essa carga para sua casa, para sua vida, né? Você tem muitas pessoas para conhecer, né? E hoje a gente tem que estar aberto a isso também, né? A gente tem que viajar. Viajar com a vida e viver a vida, né? Porque a gente vai ser mais feliz. Quem quiser me contactar, Kelly Correia Oficial, meu Instagram. Também tem a minha mala secreta oficial, que é a minha boutique. Lá tem
tudo que você precisa para uma noite divertida e romântica, né? E também produtos que vão ajudar na tua saúde, né? O programa Pompoarismo 1.0, eu tô ficando apertadinha, é para a saúde da mulher. Então, mulheres, todas nós vamos precisar. Então, por favor, me acesse, me fala sobre as tuas queixas, nós podemos te ajudar. Não se cale, né? Porque a gente tem a mania de deixar e deixando, as coisas só vão piorar. Então, você tem dor, você tem desconforto, vai buscar ajuda. Existem profissionais maravilhosos. Eu mesmo tenho várias outras mulheres que podem ajudar, né? Porque é um trabalho multidisciplinar, né? Então, a sexóloga é uma que vai ajudar a diagnosticar. De repente, vai ter que ir para um outro profissional para fazer outras terapias, outras questões que possam vir a ter solução com outras pessoas. Eu estou ali para te ajudar. E palestras, eventos, chás de lingerie, despedidas de solteira, uma noite lá no motel fazendo uma festa só para mulheres. Existe essa possibilidade, né? Para a gente poder se divertir e viver a vida. A vida é feita de experiências. Não são coisas, são momentos. Então, aproveite. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, olha, hoje foi da hora. A gente vai ter que encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui com essa mulher a noite toda aí, e falando e se divertindo muito, porque o assunto também é muito interessante. Muito. Ela domina muito, como vocês puderam ver. E aí tudo se torna muito interessante e informativo, né? Sim, mas a gente certeza. vai ter que ir embora hoje. Tem que ir embora. Eu ainda tenho que pegar minha filha, tenho que viajar, eu tenho que fazer muito. Tem que pegar tua mala secreta e pode se divertir também. E o assunto estava tão interessante que a gente esqueceu de falar com vocês e pedir para que vocês, o que eles têm que fazer? Mais uma vez a gente vai pedir para vocês migrarem, galera. Sai do Instagram e vai no YouTube. É fácil. É muito fácil. É só clicar no nosso link e ir lá, é só se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar. Seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Spotify, muito importante. TikTok e nosso Instagram. Todos os podcasts Que Confusão. É isso aí, Mariazinha. Assim, agora eu gostei. Foi bom, né, produção? Foi Gostaram, bom, né? Foi bom demais. Posso aproveitar rapidinho e falar? Claro. No link da bio também tem tudo ali. Tem Exato. YouTube. Também tem. Ah, sim. YouTube, TikTok. Inclusive, tô lá no TikTok também. Ó, viu? Ah. Para a juventude aí. Essa mulher, olha, tá voando. Vai pra cima. Galera, muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco até esse momento. E no Que Confusão 2023, vocês sabem. Sabe. Quem que sabe? Não sei. Não sabe. Já sabemos. É só acompanhar que sempre tem mais. Yes. Mais. Mais. Galera, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.